Pode colar na área para você. Mais um podcast semanal para a gente contar histórias de sonhos que se tornaram realidade, de verdadeiros campeões das modalidades esportivas de Rio Preto e região. O Pode Colar é o nosso podcast esportivo, como você acabou de ver aí o vídeo institucional da Unirp, tem o Centro Universitário de Rio Preto como nosso principal parceiro. Estamos inclusive aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de publicidade e propaganda, jornalismo e muitos outros. Então você pode conhecer a nossa estrutura e ser aluno Unirp. Também eu lembro dos nossos podcasts, para você se inscrever no nosso canal no YouTube e acompanhar todos os outros episódios. É o Pode Colar Podcast, você vai lá, se inscreve e participa, pode mandar a sua pergunta e, é claro, acompanhar tantos personagens que já estiveram por aqui. Além disso, as nossas redes sociais, o Instagram do Pode Colar, você vai lá, curte, segue e observa também as nossas propagandas, os cortes e tudo aquilo que diz respeito aos nossos personagens e a muitas histórias importantes do esporte rio-pretense. E ainda as nossas plataformas de áudio digitais, hein? Você pode acompanhar o Pode Colar no Deezer, no Spotify e no Amazon Music. Quero agradecer aqui especialmente ao Ronaldo Atilano, o nosso operador técnico da Rádio Unirp, o William Castro, que é o nosso design gráfico, ele que está lá em São Paulo, ele que produziu esse lindo álbum que tem feito sucesso aí com os nossos participantes. Um abraço a você, William. A Vanusa Carvalho, nossa social media. O Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, aqui também da Unirp. E ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, equipe completa do Pode Colar. E hoje o nosso convidado vai falar muito a respeito de recuperação de atletas e também esportistas de uma maneira geral. Eu tenho o prazer de receber aqui meu grande companheiro aí de muitos carnavais, muitos anos, o Wallace Stefanini. Wallace, prazer enorme tê-lo aqui também no Pode Colar como uma das personalidades do esporte aqui de Rio Preto e região. Eu que agradeço primeiramente o convite, vai ser um prazer aqui bater um papo com vocês. Um abraço a todos que estão nos assistindo também e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana aqui, de lembrar muitas histórias legais. É isso que é o principal, né? Olha, se a gente estava lembrando aqui, começamos, né, juntos em 2001, mas fala um pouco aí antes desse teu início, antes de você entrar de vez aí abrindo as portas do mundo do futebol, como que o Wallace chegou até a carreira de fisioterapeuta, antes disso também, se você tentou alguma outra coisa, fala desse teu início aí pra gente. Bom, como sempre gostei de esporte, sempre gostei de futebol e era futebol sempre, Então, eu comecei a praticar esporte, futebol, mas eu vi que não tinha muita qualidade. Eu tô nessa barca, viu? Aí, o que eu pensei? Eu falei, bom, vou fazer alguma coisa que eu possa trabalhar com futebol. Entrei na faculdade de fisioterapia já sabendo o que eu queria. Eu não tinha dúvida, eu queria trabalhar com futebol, Então, eu fui para uma faculdade lá no Rio de Janeiro. Ah, legal. Onde o coordenador de lá era o Filé. Opa! Que cuidou do Ronaldo na Copa de 2002, tudo. E aí, o que eu fiz? Ele era o coordenador. Entrei lá na faculdade, comecei e fiquei já no primeiro ano, eu já queria fazer estágio na clínica. Ah, mas você morava aqui em Rio Preto na época? Eu morava em São Caetano. Então você é lá do ABC. Do ABC, isso. Aí depois, o que aconteceu? Eu comecei a ir na clínica, quem que ia lá tratar? Ronaldo, o Edmundo, o Romário, esses caras que passavam na clínica da faculdade, por causa do Filé. Na Barra da Tijuca. No começo você levou um susto, falou, alguns meses atrás eu tava em casa alimentando um sonho. Isso. De repente eu tô aqui vendo esse pessoal todo. Esses caras tratar aqui com ele e eu só observava, Primeiro ano, não sabia nada ainda. Entendi. Então, até hoje eu não sei nada, mas continuo, teimando. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a observar, só que deu 1 ano e meio, 2 anos, meu pai foi transferido para Rio Preto. Foi ali entendi. Que começou a minha história em Rio Preto. E aí eu vim para a Unip, Você terminou a faculdade aqui, então? Aqui na Unip. Terminei na faculdade lá, e aí o que aconteceu? Depois eu já entrei na América. Já entrei na América, já assim de imediato para fazer estágio, e depois segui carreira na América, 2001, 2, 3 e 4 no América. Na época que você entrou no América, quem que coordenava esse departamento? No América, bem no comecinho era o Ademir Rodrigues. Grande Ademir também, um abraço pra ele. O Ademir, fantástico, aprendi bastante com ele, e depois ele saiu, que ele foi tocar a clínica dele, e aí eu fiquei ali ajudando, na verdade, porque eu era estagiário ainda, não podia fazer muita coisa, mas já estava no 3º ano. E aí o Ricardo Moraes falou, você não quer acompanhar nós nos jogos do Sub-20? Falei, mas eu tô na faculdade ainda. Ele falou, não tem problema, você já tá fazendo aqui
né? Bastante, então vamos acompanhar. É que no futebol, no esporte, né, pra quem... Claro, quem é da área vai entender mais fácil, mas quem não as oportunidades surgem muito assim, né? Parece. Depois você tá lá na beira do campo, na arquibancada, pessoal, vem pra cá. Vamos ajudar aqui, vamos trabalhar. E aí eu falei, caramba, será que, né? Aí primeiro, logo no começo, ele começou a viajar e falou, você vai junto comigo. Eu falei, Moraes, mas eu tenho faculdade. Ele falou, não tem problema. Eu falei, então fechou. Eu comecei a viajar com eles, perdi a aula, né, da faculdade. Eu vi as aulas que era de neuro, de respiratório, eu não me interessava mesmo. Ah, entendi. Falei, eu vou viajar com futebol que eu ganho mais. E aí começamos. Aí depois o Moraes veio o Roberval Davino, e aí o Moraes foi auxiliar do Roberval Davino no profissional, aí eu fui junto também. E aí eu já fui tratando o pessoal do profissional, e aí o negócio deslanchou. Olha, se na época do Ricardo Moraes, eu acredito que seja ele também no período, porque eu conheci os dois juntos. Você tinha um preparador físico muito empolgado, que era o Julião, hein? Ah, o Júlio Rodrigues. Júlio. Júlio Rodrigues. Mandou um alôzinho pra você nas redes sociais, a hora que ficou sabendo que você é o nosso convidado. Isso. Viu? Ele e o Alessio. O Alessio também te mandou um abraço. O Alessio também, um cara... Daqui a pouco a gente vai falar bastante. Vamos falar bastante do Alessio, um cara sensacional que me ajudou muito também. Então aí como é que foi esse convívio? A hora que literalmente a oportunidade chegou pra você com o Ricardo, com o Júlio, com os outros membros lá da comissão técnica, aí você já iria ter esse contato mais direto com os atletas, como é que foi pra você? Isso, aí e era o que eu queria. Eu sempre já entrei na faculdade querendo isso. A hora que veio a oportunidade, eu falei, agora é hora de abraçar. Né? Mesmo não estando da hora, tá antes da hora, mas eu tenho que abraçar. Abracei aí a causa, vamos junto. E tratamento intensivo nos atletas, né? Era de manhã, à tarde, à noite. Eu me desdobrava, estudava ainda na faculdade na época, e eu fazia acontecer. Né? O Júlio sempre me ajudando muito, o Ricardo Moraes também, porque tinha coisa do futebol que eu não entendia ainda. Ah, sim. Né? As malandragens do futebol, entre aspas, malandragem entre aspas, né? Sim. O jeito dos jogadores, tudo, eu tinha que pegar isso aí ainda, eu tava muito cru. E aí eu fui aprendendo muito ali com eles. Eles foram, Wallace, aqui, vai por ali, tal. E aí fui aprendendo bastante. O médico da época era o Dr. Varrê. O grande Dr. Varrê também. O Dr. Varrê, que era o médico. Trabalhei com o Dr. Varrê ali, aprendi muito com ele também. Rapaz, ali eu tive Você só tá falando... É que esse legal aqui do podcast, olha, que de repente o convidado tá aqui, a gente começa a lembrar de tantas pessoas, do que elas proporcionaram pro cenário riopretense esportivo. Por isso que a grande intenção nossa é essa, além de resgatar quem vem, lembrar de muita gente para futuramente também estar aqui, porque, querendo ou não, cada um de vocês tem uma parcela. Né? Se o América, na época, fazia grandes campanhas, revelava grandes nomes... Sim. Muita gente estava por trás disso. Não é só lá os 11 que entravam em campo, mas aqueles que no decorrer do jogo também atuavam, né? Não, e tinha muita gente por trás ali. Ó, na época era eu fisioterapeuta, né? Que nem era formado ainda. Depois me formei e continuei. O Varrê era o médico, o Pedrinho era massagista. Sim. O seu Ronaldo veio depois também, massagista. Já tinha uma baita de uma bagagem, que ele trabalhou no Cruzeiro. Então, rapaz, fui aprendendo bastante com esse pessoal. Olha, assim, uma coisa importante que você falou, passei a conhecer mais atleta e tudo mais. A gente sabe que todo mundo que está em um período de recuperação fica aquela ansiedade. Quando que eu volto a jogar? Quando que eu volto a ter meus movimentos perfeitos, né? Acredito que até meu lado psicológico teu tem que ser muito assim elevado para poder explicar muitas situações. Como é que é, literalmente, trabalhar com um jogador que tem lá um prazo, de repente alguém mais te cobra, eu preciso de tal jogador para... o mais rápido possível, ou se não é muito assim, ou aquela pessoa também que não é jogador profissional, mas está lá na clínica. Como que é você passar essas questões para quem está do outro lado aí, que está naquela ansiedade toda? A gente tem dois caminhos, né? Trabalhar com um atleta profissional é uma forma. Trabalhar com um atleta amador, que é os que vão na clínica, é de outra forma. Entre aspas, os dois muito parecidos, porém de formas diferentes. Porque o atleta profissional, você tem que exigir dele o máximo possível. O máximo que ele aguenta, e ao mesmo tempo você tem que ir colocando na cabeça dele que ele tem que ter calma. Você exige do máximo dele, ele pega a confiança e ao mesmo tempo você fala, só que você ainda não tá bom. Cara, é uma coisa difícil de fazer isso com o atleta. E o atleta hoje ele tem que ter, na época, né? Naquela época que nós estamos falando, 2002, 2003, eles tinham que entender muito isso. De 20 anos atrás, né? 20 anos atrás. E era difícil você colocar isso na cabeça deles, essa falta de, essa calma nessa ansiedade que eles tinham. E aí fomos colocando, o Dr. Varrê me ajudando, o Ricardo Moraes ajudou muito nisso também. E aí a hora que você fala de atleta amador, já é diferente. Você tem que explicar para ele que, a sua musculatura é totalmente diferente de um atleta. Nós temos que preparar o dobro. Ou seja, você precisa melhorar muito para conseguir chegar a jogar futebol sem ter o risco de lesão. Então a gente trabalha muito isso hoje na clínica. Isso a gente bate muito forte em relação a joelho, reabilitação, né, de cirurgias, né, de ligamento. Isso aí a gente tem que explicar muito, porque hoje, na época, eram 6 meses depois que eu operava. Hoje são 9 meses. Aumentou o prazo. Ah, então... O prazo de recuperação de LCA aumentou. Então você imagina, antigamente era 6 meses.
Agora a tecnologia melhorou, Isso que eu as quero coisas entrar com melhoraram você. e o tempo aumentou. Aumentou por quê, Wallace? Aí é que tá o X da questão. Com 6 meses, o que as pesquisas perceberam? Que depois que você liberava ele com 6 meses, ele machucava novamente ou mesmo o joelho ou o outro joelho. O Nilmar, né? Lembra? Nilmar, do O Corinthians. Mal voltou na época, né? Pra quem não se lembra, 2005, 2006. Isso. Ele machucou um joelho, teve essa ruptura dos ligamentos, voltou, acho que jogou por tempo, aí foi o outro. O outro joelho. Vixe. Ronaldo Fenômeno também. Ronaldo outro Fenômeno exemplo. também teve isso. Então, muitos atletas aconteceram isso. E o que o pessoal foi percebendo nos estudos? Não, ó, cada tempo que a gente prolonga a mais, a gente ganha menos risco de lesão para esse atleta. Então, a gente começou a pesquisar, né? O pessoal começou a pesquisar mais a fundo e observar que o ideal são 9 meses. Porque dos 6 estava muito recente. E eu, na época, quando eu trabalhei no Rio Preto, que ainda era 6 meses, no Mirassol, inclusive 6 meses, cara, a gente teve muitos casos que depois de 2, 3 meses machucavam outra coisa, ou uma lesão muscular. E aí isso aí não era legal. Então a gente tinha que sempre tá estudando o porquê que estava acontecendo aquilo. E aí começamos não eu, né? Eu tô falando as pesquisas, começaram a nos mostrar que 9 meses era melhor. Bom, a gente sabe, Horácio, uma outra coisa, né? Eu tô falando aqui agora da comunicação. A tecnologia cada dia muda, essa questão de rede social, questão de novos mecanismos para você poder divulgar um produto, uma marca, enfim, qualquer coisa. E acredito que na medicina, como você mesmo está falando, essa evolução também ela é contínua. Como que é a questão de se atualizar, de estar sempre aí, poxa, eu comecei esse tratamento dessa forma, agora já surgiu uma nova técnica. Conta um pouco disso pra gente também. O importante é você estar sempre estudando. Toda vez que você vai atualizando, faz um curso diferente, faz vê artigos novos, aprende a buscar os artigos importantes, vai fazendo curso, vai atualizando, vai vendo coisa nova. A hora que você vê, você já mudou totalmente. E o que você falou é importante, a rede social. A rede social hoje veio para nos ajudar. Sim. A pessoa que sabe trabalhar com a rede social, cara, ela voa em relação a onde ela pode chegar. E eu sempre bati forte na rede social. Desde a primeira rede social que teve, né? Acho que foi o Orkut, o primeiro. Isso, o Orkut, aí tinha as fala, comunidades. Isso, eu sempre gostava disso. E eu gostava de mostrar meu trabalho. No Facebook, bati muito forte nisso. Uhum. Depois veio o Instagram. E eu continuei mostrando meu trabalho e isso foi crescendo cada vez mais. E o engraçado, Isso né, é legal. Wallace, é que tem, aqui na faculdade, a molecada é tudo Instagram. Aí fala de Facebook, não, Facebook já eles brincam, é de velho. Só que é aquela história, tem gente de todos os públicos, eu comento com eles. Mas então, entre aspas, o velho não compra, é só o novo. Não. Então, assim, como você falou, a rede social ela tem que ser bem utilizada e tem essas todas as plataformas aí pra você encontrar o seu nicho. Isso. E ele também tá espalhado em todas elas. E aí é que tá o X da questão. Se você for trabalhar com rede social, você tem que estar atualizado. Senão, você toma pedrada. Você tem que estar... Se você quer trabalhar com rede social, tem que estar preparado para tomar pedrada. Porque muitas vezes você estudando, mostrando o seu trabalho, o pessoal vai te dar pedrada. Mas faz parte do show. Se você sabe o que você está falando, está estudando, está atualizado, você pode ir tranquilo. E isso eu aprendo bastante com a rede social, que é muito interessante. Wallace, agora falando assim em termos de contusão, a gente está falando de joelho, mas qual é a mais, digamos, comum? Aquela que você vê e acompanha de perto que o atleta tem uma facilidade maior em se lesionar? A mais comum são duas que eu vejo hoje. A lesão muscular, né? Seja ela contratura, seja ela um estiramento, ela bate recorde. Por que acontece tanta lesão muscular? Ou por excesso, ou por falta. Né? Então aí é que está o X da questão. Porque o preparador físico, ele tem que conduzir isso. Se vai ter muita carga, se vai ter menos carga, depende do treino. E aí entrou o fisiologista na parada também. Sim. O fisiologista veio para quê? Para controlar tudo isso. Então, a partir do momento que o atleta vai para o campo, o treinador e o preparador físico já estão sabendo quanto que eles têm que dar de carga para esse atleta. Então aquela história lá que de repente determinado jogador, o pessoal fala, eu vou ao departamento médico hoje que tirou ele do jogo para evitar... Exatamente. Isso realmente não acontece. Acontece. Porque a torcida muitas vezes não entende, né? Deixou o craque do time de fora e tal, e o time perde o jogo. Mal sabe eles o porquê. Né? Igual, vamos dar um exemplo do Grêmio agora esse fim de semana. O Grêmio deixou o Soares fora do jogo do Palmeiras. Por quê? E todo mundo criticou. Criticou, não vai levar o Soares num jogo desse. Mas ele tem todo um processo por trás. Tem o fisiologista, o fisioterapeuta, o médico que estão analisando isso, né? Para ver se ele tem condições de jogar ou não. E hoje nós temos vários instrumentos para avaliar isso. Antigamente não tinha. Hoje você tem a termografia,
que é a câmera termográfica, que vai ver como que tá o calor de cada região, para ver se está inflamado ou não. Você tem o CK, que é o teste para você ver como está o índice de creatina quinase desse atleta. Você tem várias coisas. Tem saltos, para você ver se ele está na altura do salto, você vê se ele está fadigado ou não. Cara, tem N fatores hoje que você consegue ver. Olha, se a gente vai voltar ainda em América, Rio Preto, é que surgiu esse assunto agora, eu vou dar 2 exemplos que eu vi à distância, e você, como conhecedor da área, deve ter pelo menos ouvido falar das 2 situações. Uma é a do Caleri no São Paulo, que parece que ele tinha uma lesão, e o pessoal resolveu tratar sem cirurgia, sem nada. E parece que ele que bateu o pé, depois você até pode comentar isso, o quanto a vontade do jogador também, em alguns momentos, ela é compreendida ou não. E ele disse, não, eu não vou operar, vou me tratar de uma maneira, não sei, convencional ou de outra forma, e vou voltar. Voltou e ok. E já o Renato Augusto, que fez, digamos também, um período de parada para tentar se recuperar, voltou e já não deu certo. Exatamente. Teve que passar aí por uma artroscopia. Gostaria que você comentasse essas 2 situações, até explicando de uma maneira melhor aí para quem está nos acompanhando, e do quanto, muitas vezes, a vontade do jogador. Se fala, não, o ideal seria a cirurgia. Ele, não, mas eu não quero. O quanto isso também é compreendido, é aceitável, ou o clube, de repente, não, você tem contrato com a gente, tem que obedecer o departamento médico. Não, em relação à cirurgia, é muito difícil o atleta falar que ele não quer. É raro, né? Porque muitas vezes o médico deu o diagnóstico. É cirúrgico. O atleta já sabe, ele já entendeu a situação. Esse caso do Caleri? O Caleri era diferente, porque o caso dele foi tornozelo. Entendi. O tornozelo, ele é muito ainda interrogação quanto à cirurgia. Entendi. Então, a cirurgia não significa que você vai ficar 100% curado daquilo e vai voltar a jogar 100%. Então, por isso o Caleri provavelmente deve ter falado, eu prefiro fazer o tratamento conservador. Aí, nessa situação, é até aceitável, porque às vezes pode ser até o mais indicado, né? Porque eles iam entrar, fazer uma limpeza no tornozelo dele e tirar a cartilagem que estava ali solta. Mas daí ele mesmo, ele sente o corpo dele, ele sabe. Talvez não há necessidade. Se fizer um tratamento conservador, o resultado é melhor. E aí entrou a fisioterapia junto, aí eles entram num bom senso ali todos. Sei. E tenho certeza que o médico, o físio também aceitou. Porque se fosse cirúrgico mesmo, eles iam explicar para ele, não, seu caso é cirúrgico e você não vai conseguir jogar em alto nível se não operar. Então é porque eles viram que também não era talvez necessária a cirurgia. E o outro caso do Renato? Agora, o Renato Augusto já é diferente. O Renato Augusto, eu tive uma experiência bem legal em relação a saber o que o Renato Augusto passa. Ele sofreu muito, né, no passado, né? Sofreu demais. Eu vi você com foto com o Maziotti. O Maziotti praticamente que ressuscitou ele, né, pro futebol. Aí é que tá a questão. O Maziotti, eu tive com ele em várias convocações da seleção. E eu sempre perguntava pro Maziotti em off ali, sempre quando a gente tava tranquilo, né, nas horas vagas, ô Maziotti, o que o Renato Augusto tem, cara? Porque é muita interrogação, muita lesão. Ele explicava tudo. E olha, ele tem muito desequilíbrio muscular. Quando ele breca um pouco, ou dá muita intensidade, ou diminui muito, o corpo dele sente. Olha. E a partir do momento que o corpo dele sente, ele vem as lesões. Então, o que eu fazia com ele no Corinthians? Eu sempre mantinha ele naquele ritmo gradual, porque se você aumentasse muita intensidade, ele machucava. Se abaixasse muita intensidade, ele machucava também pelos desequilíbrios que ele tinha. Então, eu ia corrigindo os desequilíbrios musculares e fazendo com que ele conseguia render, com que ele conseguisse render. E eu achei fantástico. E ali eu aprendi muito com ele, porque eu falei, que baita experiência, né? E você comentou do filé, mas o Bruno Maziotti, digamos, o filé foi mais de uma vanguarda e o Maziotti seria o atual. O que você pode dizer em comparação? Hoje, um dos melhores que tem no Brasil. Porque ele também ajudou muito o Ronaldo, fenômeno. Você comentou aí que você viu o Ronaldo na clínica. O Ronaldo, na época, depois do 2002, quem cuidou do Ronaldo foi o Maziotti. Né? O filé fez até ele chegar na Copa. Tá. Passou a Copa, aí já o filé cuidou mais 2 anos, depois o Maziotti já entrou. Porque o Maziotti também começou lá no Rio, na Estácio, lá junto com nós. Sei. E ele também cresceu junto com o filé. Ele é um das crias do filé também. Entendi. Então ele que foi desenvolver depois esse trabalho com o Ronaldo. O Ronaldo, quando veio pro Corinthians, trouxe ele. Isso. Em 2009. E aí o Ronaldo ainda jogou um bom tempo ali no Corinthians. 2009 até parte de 2010 ele tava, né? Ele tava ali atuando e fazendo gol de título paulista e sendo campeão. E acima do peso e tudo. Entendeu? Então, ali, a experiência legal com o Maziotti ali, que aprendi bastante, tirei bastante informação dele para trazer pro meu dia a dia também. Horace, agora voltando lá na fase de América, o que você se lembra mais daquele período? A gente falou do Ricardo, do Júlio,
enfim, dos atletas em si, como é que era esse convívio, como é que literalmente foi esse teu início, a aceitação dos jogadores, de repente fala, pô, o cara ainda tá estudando, tá aqui com a gente, já tá me tratando. Como é que foi esse começo? Porque a gente sabe que o começo nem sempre é tão, né? Não, no começo, os atletas, eles não respeitavam muito, porque eu era igual novo. Aqui dando aula, viu? No começo o pessoal olhava... Eu era muito novo, ele falou, pô, esse menino que vai cuidar de mim? E eu ficava meio assim, falei, não, sou eu mesmo. Porque o América na época no auge, Paulistão, era um outro cenário também de atleta que jogava aqui, né? Outro cenário, era atletas tops que vinham jogar aqui. Inclusive, muitos depois dali foram bater asa e foram para times, né? Ótimos. E aí os atletas no começo ficaram meio assim, pô, menino novo e tal. Mas eles viram que o que você faz quando é assim? Cara, você tem que mostrar com a competência. Competência e comando. E aí o Varrê também me dava muita resguarda nisso. Sim. Né? Então aí começamos a trabalhar e gradativo e foi acontecendo. Só que no começo eu tive bastante resistência dos atletas. Porque eu era muito novo e eles já eram macaco velho. Eles, não é possível, né? Pô, será e tal. E muitos vinham me dar, né, entre aspas, dar o famoso migué. E aí que eu tinha que começar a aprender o famoso migué. E aí a gente foi conversando, foi aprendendo com o dia a dia. O futebol é o dia a dia. Não adianta. Você tem que estar no dia a dia ali, percebendo cada grupo de atletas que você tem na mão para você destrinchar. Olha, eu falei no começo de jogador que é muito ansioso para voltar. E aquele que, de repente, não tá muito afim de voltar? Que você tá falando do famoso Miguel. Para ele lá tá bom, tá de bom tamanho o tratamento e tal. Tem muitos ali que quer encostar e ficar quietinho. Né? Mas não é a maioria. Aí isso a gente pode falar assim, ó, vamos falar de 2002, 3, 4. Né? Agora, os jogadores atuais já mudou totalmente de figura. Até onde eu trabalhei com o Mirassol ali, já tinha mudado de figura. Porque o atleta hoje ele se cuida muito mais. Entendi. Hoje o atleta é profissional. Ele se cuida, ele descansa, ele se alimenta bem, eles ficam preocupados com o sono. Então, mudou totalmente. Até porque, não sei se foi um pouco isso, mas nessa geração aí que a gente tá falando, de 2000 para trás ainda, não tinha tanta questão que a gente falou da própria rede social. Hoje qualquer coisa, o jogador é filmado em qualquer canto. A gente tá falando de time grande, mas independentemente, né? De repente até em times assim, médios e pequenos, tem isso também. Aí a vida do cara vira um inferno. Então, exato. Tem isso também, do fato que você falou, olha, o próprio perfil do atleta mudou. Isso, o perfil deles mudou muito. E isso faz com que eles, até pelo futebol, a intensidade do futebol mudou também. Então eles têm que ser mais profissional. E eles hoje são muito mais profissionais do que antigamente. Né? Antigamente, acabava o jogo, vou dar um exemplo, ganhamos o jogo do América, do Corinthians aqui no Terceirão. Não sei se você lembra desse jogo. Luiz Fernando. Sim, acho que ficou 2-1. 2-1. Isso, Pro América. O Luiz Fernando era um baita do profissional. Chutou de fora da área, o Fábio Costa não conseguiu pegar. Né? 2-1 pra nós, bicho no bolso, o pessoal tudo pra noite. Os jogadores iam tudo pra noite, bicho. Aí é diferente de hoje. Entendi. Hoje você não vê mais acontecer isso. Tá. Né? Há 20 anos atrás tinha muito isso. Eles iam curtir, comemorar. Sim. Hoje até que não dá tempo. Né? Vamos dar o exemplo do Mirassol hoje, Série B. Não dá tempo. O cara quer ir pra noite, ele tá lascado. Ele tem que jogar, treinar, descansar. E tem a viagem. Né? Tem a viagem que é longa. É que agora, isso que eu comentei com o Felipe Modesto, quando ele também veio aqui, a vida do Mirassol, a partir dessa Série B, ela muda completamente. Tá acostumado com viagens mais curtas, até pra diretoria, pra todo mundo é uma experiência diferente. Nova. Então, e os atletas mais ainda. E eu tive lá para conhecer o centro de treinamento, conheci alguns atletas, né? Eu achei, ficou fantástico esse novo centro de treinamento. E isso faz com que os atletas que venham também para cá tenham mais qualidade. Sim. E a tendência é cada vez mais os atletas se cuidarem. Né? Tinha uma coisa que eu aprendi na seleção que foi bem bacana quanto ao sono. O que o fisiologista fazia? Ele mandava um questionário para os atletas assim que acordava. Olha. E aí ele perguntava, quantas vezes você acordou à noite? O atleta falava 2 vezes à noite. Como foi seu sono? Né? Como você se sente agora antes do treino? Cansado, descansado? Olha como que interessante que foi isso. Para você entender como está cada atleta. Né? Então, os atletas falavam assim, não, hoje eu acordei cansado. Por que ele acordou cansado? Quantas vezes ele acordou à noite? Bom, ele acordou uma vez à noite. Bom, peraí, ele não pegou no sono profundo. Então, automaticamente, ele não vai render no treino o que ele pode render. Então, aí o fisiologista conversava junto com o médico e eles junto faziam, né, nós também na comissão, fazia junto um trabalho diferenciado com esse atleta. Às vezes, naquele dia, ele não ia para o campo. Naquele dia, ele ficava com a fisioterapia, fazendo um trabalho de fortalecimento ali específico e ia descansar. Aí, à tarde, ele voltava e treinava inteiro já. Ou seja, então era bem interessante isso aí, que eu fui aprendendo isso aí de uma forma muito bacana. Porque o sono é fundamental, assim como a alimentação. Wallace, agora eu vou lembrar de um outro jogador, não sei se você conheceu ele pessoalmente,
mas ou se você teve algum caso parecido. Eu me lembro quando o Adriano estava no Corinthians e ele faltava das sessões, né? Depois que descobriram, aí que caiu na mídia e tudo mais, ele não ficou muito tempo, ele resolveu parar. Você já pegou casos assim também? Eu nunca peguei casos assim, que o atleta não queria tratar. Não, ainda bem que eu nunca tive esse tipo de atleta. Que ele sumia do tratamento. Ele acho que aconteceu isso. Não, se eu peguei foi atletas que não tinha nada grave, né? É que ele não queria tratar e também não queria jogar, é diferente. Mas nesse caso do Adriano, que ele tava com uma baita de uma lesão, né? Uma ruptura de tendão de Aquiles. E aí faltava no tratamento, pô, aí é pra acabar também. Mas por incrível que pareça, ele foi pro Flamengo depois tratar. Ah, sim. E uma das convocações que eu tive foi com o Fabiano, que era o físico do Flamengo. E aí eu falei, ô Fabiano, como que é o Adriano? Ele falou, Wallace, ele não queria saber de tratar. Eu ia na casa dele tratar ele, pra ele não ter que vir até o clube. Olha. Eu chegava lá e tinha dia que a esposa dele falava, ó, ele não vai tratar hoje, que ele falou que não quer. Ele quer ficar dormindo. Então você imagina como que, né? Se no Corinthians ele deu trabalho, no Flamengo ele deu mais um pouquinho ainda. Nossa. Tem jogador que não quer mesmo. Aí fica difícil. Olha, agora tempo de América, você ficou quantos anos? No América eu fiquei 2001, 2, 3 e 4, até o final do Paulistão de 2004. Aí eu saí do futebol. Eu falei, não, eu vou parar um pouquinho de futebol, vou tocar minha clínica agora, né? Que eu me formei em 2003. Porque querendo ou não, no futebol a tua rotina é praticamente como se fosse um jogador também, porque você ficava lá no dia a dia, viajava também? Viajava também. Então era uma rotina Viajava, opa, todos os jogos estava sempre viajando. Que a gente sabe quem tá no esporte, fim de semana não existe. Não, foi 20 anos da minha vida sem fim de semana. E pra mim era de boa, porque era costume, era acostumado, você não sabia, né, se era fim de semana, se não era, sabia que tinha que jogar, tinha que ganhar, tinha que tratar os caras, e acabava passando a semana que você nem percebia que dia que era da semana. Aí depois, você foi pro Rio Preto quando? Aí eu fui pro Rio Preto em final de 2005, aonde o Ricardo Moraes, eu vi que o Ricardo Moraes foi pra lá, e ele me ligou. Wallace, você quer vir pra cá? Aqui a situação tá meio complicada, né? E na época, eu acho que em 2005, o Alessio não estava ainda. Não, o Alessio chegou um pouquinho depois. Chegou depois. O Alessio tava na base. Na base, isso. Seu Arino, exato. Aquele grupo lá. Aí o Ricardo Moraes falou, você quer vir? Tá meio complicado, mas é uma oportunidade. Eu falei, lógico que vou. Abracei a causa, né? E falei, vamos junto. Pra resumir, olha, se você, juntamente com outras pessoas, vocês montaram o departamento, né? Isso. Que existia, assim, de uma forma diferente, mas vocês, digamos que profissionalizaram tudo aquilo. Isso, exatamente. Doutor Wilson. Doutor Wilson. Aí dali, em 2005, o que aconteceu? Eu fui pra lá. Em 2006, o Alessio pegou o profissional também. Aí foi onde precisou de um médico, né? Eu já tinha contato com o Dr. Wilson através de pacientes. Eu vi que ele operava bem os pacientes, isso precisa muito pro futebol, é importante. Ele gostava de esporte também, o Dr. Wilson. Sei. Sempre gostou. E aí, o que eu fiz? Foi então, chamei o doutor, coloquei ele em contato com o Alessio, eles acertaram, e o doutor começou a trabalhar junto com nós. Então, entrou o Dr. Wilson, aí eu de físio. Na época, o massagista, a gente colocou o Pedrinho, que estava na América com nós. O Pedrinho também estava no começo, né? E depois veio o seu Ronaldo também. Ou seja, ficamos ali, o Júlio era preparador físico, o Moraes treinador. E aí você já estava num ambiente, só trocou ao lado da cidade, mas com pessoas que você já conhecia muito bem. Exatamente. E ali, a hora que o Alessio pegou, nós começamos a ficar muito profissionais, cada vez mais, com o Alessio. O Alessio deu muita resguarda para nós ali. Né, ó, eu tenho o teto que é esse, né, não vai faltar para vocês, podem ficar tranquilos que eu vou cumprir com o que é certo, foi assim, sim, foi feito, né? Tanto é que em 2006 quase subimos. Sim, bateu na trave no quadrangular lá em Araras, né? Aquele último jogo. O último jogo em Araras, só dependia de nós. Aí, infelizmente, não conseguimos, né? Aí, no ano seguinte, sim. Aí foi em 2007 que veio o Luciano Dias. Isso. Né? E aí conseguimos o acesso. E aí já estava bem estruturado quanto à parte de DM, que o DM ali, eu e o Dr. Wilson, Pedrinho, né? A gente era bem casado ali quanto a isso. Bateu o olho no médico e ele bateu o olho em mim, a gente já sabia o que estava acontecendo. Bom, você já está antecipando a minha pergunta, né? Porque é justamente falar dessa, digamos, entrosamento. Se dentro de campo o ataque tem que resolver, a defesa tem que segurar, vocês também têm igual você disse, um entrosamento. Nesse chamado tripé aí, né? O médico, você e juntamente com o massagista. E depois chegou, como você falou, o fisiologista e outros profissionais. Exato. Como que é um departamento médico totalmente integrado nesse sentido para vocês, digamos, trocarem as figurinhas lá em termos de debater um tema, um jogador específico? Então, enfim, como que funciona isso? Na época, vamos pensar na época.
Era eu, o Dr. Wilson e o Pedrinho. Sim. Aí, o que acontecia? Eu e o Dr. Wilson, a gente tinha uma forma bem agressiva de tratar os atletas. Que a gente queria dar resultado rápido. Entendi. E lá, a gente não podia perder muito tempo. Até porque o elenco não era grande. Não era grande. Se o titular estava fora... Exatamente. Eu e o doutor já fazia... O doutor fazia as técnicas já mais... para melhorar mais rápido. Para mim, eu tratava os atletas com mais intensidade. Ou seja, com isso foi que a gente começou a fazer o trabalho girar. O Pedrinho ajudava muito nós também nessa parte, né? Então, a gente conseguiu, com esse entrosamento, com esse feeling, né, de tratamento e com o mesmo perfil agressivo de tratar os atletas, agressivo maneira de falar, né, de querer dar resultado rápido, foi que a gente conseguiu... E até, não sei se isso facilitava ou não, o atleta também já morava lá, né? Morava lá. Muitos moravam lá. Do quarto pro departamento médico era 50 metros, isso. 100 metros. Então, até que tinha dias que eu, inclusive, dormia ali. Pra não ir pra casa, tratar do atleta. Olha. À noite, eu ficava ali no Rio Pretão, dormia ali nos quartos, e depois já ia tratar os atletas. Eu e o Pedrinho. Olha, se eu lembro bem de 2007, que eu também acompanhei a campanha aí, uma coisa que eu até debati muito na época, e agora você até vai me ajudar aqui com essa resposta, que o elenco do Rio Preto, ele sofreu, assim, não era um elenco tão gigante, mas ele sofreu pouquíssimas baixas durante a competição. Se a gente pegasse lá o time titular, que começou com uma ou outra troca, aí chegou o Cacique, o Mário, né, que chegaram um pouquinho depois, o time não mudou muito. Não tinha atleta, assim, que ficou lá no departamento médico, não sei, muito tempo e tal. O que você tem a dizer disso e o quanto isso também contribuiu para que essa sequência de grupo titular, digamos assim, 12, 13, 14 jogadores, que conseguiu levar o time até o fim? Isso aí foi um trabalho bem em equipe mesmo. Equipe, mas pelo fato de ser 2007, se a gente for pensar em falar fisioterapia, querer falar com o treinador e o treinador ouvir, era difícil na época. Mas o Luciano Dias não. O Moraes também não, era tranquilo os dois. Ah, legal. Com nós eles falam, não, Moraes, tem que segurar tal jogador. Luciano, tal jogador hoje tem que descansar. Aí o Júlio também junto com nós, não, realmente ele tá cansado. Então esse trabalho em conjunto, junto com o Dr. Wilson, com todos nós ali, cara, o negócio foi deslanchando. E aí a gente conseguia manter os atletas ao mesmo tempo que tá ativos e sem risco de lesão. Porque a gente ia controlando eles no dia a dia. E isso foi com que fez o sucesso de ter menos baixas e os atletas também estavam muito focados no trabalho. Todo mundo estava em prol do mesmo objetivo, que era o acesso. Né? Então aí depois chegou o Mário, o Cacique teve uma lesão feia de tornozelo, né? Aí tratamento intensivo, já assim que ele começou, a gente fazia o trabalho de campo junto eu e o Dr. Wilson. Então a gente já pegava o atleta ali na hora, já machucou, a gente já começava o tratamento já no banco de reserva. Então ali a gente já começava o tratamento já pensando quando que ele ia jogar. Olha, se a gente vê muito hoje falar em questão de jogadores veteranos, jogadores mais jovens e aqueles já que o pessoal fala tá na faixa etária onde ele tá no auge, que digamos, de 25 até perto dos 30 e tal. Antigamente se falava mais, o atleta passou dos 30 já não serve muito. E como que é nesse sentido? Pegar até esse próprio elenco do Rio Preto, que eu acho que lá tinha o Pitarelli é goleiro, o Cleiton, centroavante, mas tinha vários garotos surgindo, que era o Badizinho, aí tinha lá os zagueiros, né, o Jefferson, do Baiano, o próprio Bira. Como que é integrar um elenco dessa forma, com esses jogadores, digamos, acima dos 30, com esses que estão começando e com esses que eu falei que, digamos, estão no auge? A carga é a mesma, muda-se muito de um para outro, você tem que trabalhar com um grupo de atletas, como que funciona? Então, naquela época, a carga era a mesma. Assim, a gente tentava amenizar o máximo que possível dentro da fisioterapia. Né? O Júlio, junto com nós ali, naquela época ninguém falava ainda isso ainda separar as cargas. Né? A gente tinha bom senso na época porque a gente não tinha muito recurso para saber avaliar os caras. Não tinha a câmera termográfica, não tinha o CK. Né? Então o Júlio, com bom senso, junto com nós, junto com o Luciano, aí falou, não, realmente hoje o Bira, né, apesar de ser novo, tá cansado. Um exemplo. Né? O Cleiton, esse jogo choveu pra caramba, o jogo foi exausto, um jogo que a gente teve lá, acho que com o Guarani, uma chuva que... Não acabou o jogo, né? Acabou o jogo, eu fiquei escondidinho lá na saída do árbitro. Lá. Isso, entendeu? E aí o jogo foi acabar no dia seguinte, né? Às 3 da tarde, daí teve o jogo, então tudo isso aí a gente ia percebendo. O atleta tá fadigado, tá cansado. Não, segura do treino. A gente ia, só pelo jeito, só pelo bom senso, na verdade, do que com recurso. Mas a gente já fazia isso aí de uma forma... Agora, a parte de treinamento, né? O Júlio tentava minimizar um pouco, mas tinha que dar carga para os caras, porque os campos que a gente ia pegar eram campos pesados também. Então o cara tinha que estar preparado, senão, diferente dos campos de hoje, que os campos já são mais baixos, a bola rola muito mais, só que eles têm muito mais intensidade também. Sei. Olha, outra coisa importante, que agora pode recordar no passado ou falar de alguma coisa mais atual.
da importância da pré-temporada. Vamos supor, vocês tiram as férias lá de dezembro, voltam em janeiro, e aí é a parte que jogador nenhum gosta, porque é preparador físico pegando em cima para construir, digamos, o alicerce da temporada. Isso. Como que é esse período para vocês também? Esse período é o período, eu vou até dar um exemplo, é o período que a gente mais trabalha. Por quê? A carga tem que ser alta de treinamento. Que é o que você falou, tem que montar o alicerce ali para eles. E naquela época não era muito trabalho com bola. Era mais o trabalho físico. Hoje já mudou totalmente. Hoje na parte de pré-temporada eles já começam com bola. Sei. Olha que interessante. O futebol muda muito. Né? Muda todo dia. Mas naquela época era muita parte física. E como nós era assim, um time mais... não com tanta recursos, né? Então a gente tinha que fazer acontecer dentro de campo mesmo. Os atletas tinham que se desdobrar para conseguir. E aí a gente fazia esse trabalho. Automaticamente, totalmente diferente de hoje, né? Hoje não. Hoje o cara já trabalha com bola, tem um descanso, é um período, já muda um pouco de figura na pré-temporada. Naquela época não, era tiro de 1.200 que tinha que fazer, era trabalho de força, de potência. Era muita situação ali que era, vamos dar um exemplo, 2, 3 semanas só de físico. Entendi. Hoje já não tem mais isso. E ainda, para quem conhece o Rio Pretão, é um gramado que tem aquele setor lá dos famosos minhoqueiros e pega-se bem um período de muita chuva. Isso. Como que é também ter que trabalhar com essas circunstâncias naturais ou até surpresas aí que acontecem? Aí o que eu e o Júlio, né, a gente pensou, Júlio, como que a gente vai fazer para minimizar isso neles? Wallace, o que nós vamos fazer? Vamos combinar assim, ó, o dia que for, a gente vê que um treino foi muito puxado, no outro dia eles ficam com você. Você faz o trabalho mais de prevenção, você faz um trabalho mais de equilíbrio com eles, né? Um trabalho de core, que é a famosa estabilização de abdômen. Então, a gente foi mudando o foco e conseguimos minimizar isso. A gente fazia um descanso ativo para eles. Né? Legal. Então, começou o trabalho a render devido a isso também. Olha, agora uma outra pergunta em relação à pré-temporada, né? Eu comentei do início do ano e tudo mais, só que o calendário muitas vezes é apertado e os clubes do interior, principalmente, trazendo para o nosso cenário aqui mais próximo, não tem lá tanto dinheiro para investir e a gente vê a equipe se apresentando no começo do ano para estrear daqui 15 dias, aí outros ficam um mês, aí tem gente que começa desde novembro, fica quase 2. Tem um período ideal para se trabalhar essa chamada pré-temporada, não pode ser muito curto, não pode ser muito longo, enfim, você tem aí, digamos, uma receita para isso? Então, eu fui começar a ver melhor isso, porque no Rio Preto ainda que a gente tinha todos os atletas ali, chegava um ou outro para preencher, né? Então sim. Ficou mais tranquilo, né? Entre aspas. No Mirassol que acontecia mais isso. Porque o Paulistão começava em janeiro. Desde novembro o pessoal já estava, né? Em novembro o pessoal já estava treinando. Só que os jogadores que no Mirassol trazia de Série B... Ainda estavam jogando pelos outros clubes deles. Eles paravam de jogar dia 5 de dezembro. Eles iam se apresentar véspera de Natal, né? Ou janeiro. Aí quem sofria era o preparador físico. Porque ele ficou esse atleta ficava um período parado e o preparador físico, quando ele chegava, ele tinha que botar o cara em uma semana, às vezes, para jogar. E como enquadrar, por exemplo, já tem lá o grupo, digamos, grupo A, que é o pessoal que já está com vocês há mais tempo. Aí chega esse chamado grupo B, que já está num outro estágio. Isso. Como que é mesclar isso ou então trabalhar com grupos diferentes? Como que funciona? Trabalhava com grupos diferentes. O grupo A continuava mantendo o grupo A ativo. Sim. O grupo B integrava um pouco com fazia o B específico, porque eles tinham que fazer o trabalho ainda de base para conseguir chegar até o grupo A. E tinha o grupo C ainda, que eram os últimos que chegavam. Aqueles que chegavam já quase começando o campeonato. E aí, até o campeonato começado também. Ou até quando já tinha começado, O duro é se esse atleta chegasse mal condicionado. Aí lascou. Até ele pegar ritmo de jogo, até ele pegar... a torcida já xingava todo mundo. Você imagina, o cara tá sem ritmo e tinha que jogar. Porque muitas vezes era o atleta que vinha mais caro. Eu vou te dar um exemplo disso. A gente tá pulando algumas etapas, mas como surgiu esse assunto, eu vou te perguntar agora. Não sei se você ficou tão por dentro. Sim. O Luan, que chegou aqui agora pro Mirassol. Não sei se enquadra nesses exemplos, porque chegou, digamos aí, como a grande estrela da equipe. Tava um tempão sem jogar, é verdade, isso aí todo mundo sabia. Só que a torcida apostava muito nele. Inclusive, o único jogo que ele fez lá, aos poucos minutos em campo, eu estava nesse dia de repórter lá, trabalhando com o pessoal da federação. Ele jogou lá cerca de 8, 10 minutos. E até eu achava que depois de lá ele iria engrenar, ia jogar 8 hoje, 20 amanhã, meia hora no próximo, enfim, iria ter um crescimento. Só que isso não aconteceu. Você tem algum tipo de informação, na realidade, o que aconteceu com ele para depois nem permanecer no clube? Então, não, informação do pessoal do clube não, né? O que eu tinha de informação já com o Luan, como eu tive contato com o pessoal do Atlético Mineiro,
na época, pela seleção, eu já sabia pelo Dr. Lasmar, né, que ele já havia sido operado de cartilagem, né, o Luan. Já tinha tido uma lesão de cartilagem naquele joelho, e a partir do momento que ele já tinha feito a cirurgia, que o médico faz uns furos, né, na cartilagem dele para sangrar ali e formar uma capa ali para ajudar. Sei. Né? E foi feita essa cirurgia, ele voltou a jogar mais um pouco pelo Galo, mas sem muita qualidade, assim, ele não conseguia render o que ele conseguia. E aí, a partir do momento que ele veio pro Mirassol, eu já imaginei, eu já não estava mais no Mirassol, né? E eu já imaginei, eu falei, bom, eu não sei se é uma boa, porque cartilagem não é tão simples. Só que depende de cada atleta. Tem atleta que consegue render, tem atleta que não, né? Mas pelo histórico que eu imaginei, eu falei, não vai talvez ser muito bom. Beleza, eu tô lá de fora, tô observando. E aí ele começou, né? Aí começou os treinamentos e tal. E todo mundo ansioso, né, pra ver ele jogar. E eu até como torcedor dessa vez, porque eu tava lá de fora, pra querer ver ele jogar também, e não entrava. Eu falei, alguma coisa tá acontecendo. Certeza que o joelho dele tá gritando. Eu imaginei, né? Como parece que foi. Porque daí ele conseguiu jogar só 15 minutos, passou isso, não jogou mais, deve ter ficado com a parte da físio, né? Para fazer o trabalho de fortalecimento, para tentar minimizar essa cartilagem o máximo possível. E eu tenho certeza que eles fizeram isso muito bem feito. O pessoal que está lá, o Alan que está lá, que hoje é fisioterapeuta, fez estágio comigo na clínica, o próprio Gabriel, né? O outro menino que está lá também. Então, tudo, né? Passaram com nós ali. Sei. E são meninos de capacidade. Então, teve fez muito bem feito esse trabalho de fortalecimento. Só que, pelo que eu vi, o Luan não conseguiu render. E aí, no Mirassol é o seguinte, não rendeu, meu amigo. O Juninho lá, ele trabalha muito sério. Eu sei porque eu fiquei lá 10 anos. Ele ainda ficou um bom tempo, né? Ainda Você que ele ficou o aguentaram muito. Inteiro. Seguraram muito ele para tentar ainda, né? O Juninho ainda... Mas o Juninho é assim, o atleta tem que ser profissional. Lá em Mirassol tem que ser muito profissional, né? Senão o cara não joga e não fica no Mirassol. Que hoje é uma baita de uma vitrine. O cara que não fica ali hoje é porque tá de brincadeira, né? Uma baita de uma vitrine, uma baita de uma estrutura. Recebe muito bem, obrigado. Lá tá em dia, todo mês tá em dia, então é só o cara jogar, meu. Ô, Wallace, agora pra gente fechar essa tua passagem no Rio Preto. Rio Preto foi final 5, 6, 7... Até 2008. Disputei o Paulistão. Ô, Wallace, agora fala pra gente, como que é entrar pra história de um clube? A gente sabe que o atleta, todo mundo tem lá a foto, o pôster, mas de repente também sai a comissão técnica junto, né, nesse pôster que entra pra história. Como é que é pra vocês também, que fazem parte desse dia a dia, digamos, entrou pra história do Rio Preto, porque é um momento histórico que a equipe viveu lá em 2007. Sim, foi muito gostoso viver esse momento, né? Vivi um pouquinho esse momento no América, vivi agora em 2007 no Rio Preto, foi muito legal porque você vê a cidade toda mobilizada, os torcedores, o estádio cheio, né? Pô, é gostoso demais, cara. Você vê isso aí, você vê você na foto lá, saindo em tudo quanto é lugar, pô, é gostoso, é uma coisa gratificante. Você vê que é o trabalho sendo reconhecido, né? Que você fez com muito carinho, muito respeito, muito cuidado ali, né? Então foi fantástico. A gente ficou muito feliz também. Aí, literalmente, você pulou, não vou falar pulou o muro, né? Mas percorreu aí os quilômetros até Mirassol. Como é que foi o convite, essa troca sua do departamento médico, migrando aí pra cidade vizinha? Aí o Juninho entrou em contato com o Dr. Wilson primeiro, né? Falou, doutor, tô precisando de um médico e tal. E aí ele falou, tô precisando de um fisioterapeuta também. Aí o doutor falou, não, o fisioterapeuta já tá do meu lado aqui, ó. Na hora já passou minha ligação pra mim. Ele já se acertou, já passou a ligação pra mim. Eu já falei com o Juninho, amanhã eu tô aí. Só preciso falar pro doutor Dalapria que eu vou pra aí amanhã. No Rio Preto tinha algum contrato, alguma coisa? Como que funcionava? Não. O Rio Preto era contrato verbal, né? Tá. Com o Alessio, tudo. Eu confiava muito no Alessio. O Ricardo Moraes mesmo falava pra mim, olha, o que o Alessio falar, você pode ficar tranquilo. E realmente assim foi feito. E eu cheguei pro Alessio e falei, Alessio, tive contato do Júnior do Mirassol. O Alessio falou, olha, vai, porque é coisa boa pra vocês também. Isso foi logo depois do Paulistão 2008? Logo depois. O Paulistão acabou em 2008, acabou em maio, né? Por aí. Em agosto. Em agosto eu me apresentei lá no Mirassol, e o Dr. Wilson. E aí o Juninho chegou pra nós e falou, doutor, é o seguinte, né? Falou pra nós dois, vocês precisam montar o departamento médico aqui. Vocês podem, dentro de um limite, o que tiver de mais moderno pode trazer. Entendi. Falei, imagina, vocês... Né? E o salário 3 vezes mais, com todo respeito, né? Que é normal isso aí. Sim, você sai de um lógico. clube para outro, você vai ganhar mais. E aí eu falei, caramba, meu. Aí eu e o doutor Wilson sentamos com o Juninho, ó, a gente precisa disso.
tudo que a gente pediu foi chegando. Isso que é importante, né? Porque também não adianta nada contratar, mas não dá estrutura. Fala, se vira com o que tem. Então, até isso foi importante para vocês, né? Poder montar alguma coisa com autonomia, sabendo daquilo que realmente vocês iam utilizar, né? Para fazer a coisa valer. E isso foi montado na época, era no próprio estádio lá do lado, né? No próprio estádio, isso. O Juninho tinha a parte de baixo do estádio ali, da área azul, né? Da arquibancada azul, e ali foi feito. Ó, Juninho, precisa disso, precisa daquilo. Ele foi fazendo. E o Juninho é assim, com ele não demora, não. Ele falava assim, pode deixar. Aí os caras já começavam a quebrar tudo, ia ajeitando, ia subindo parede, ia fazendo vidro pra cá, e vai pra lá, e ventilador, e chega os aparelhos, a gente ia montando tudo. E com isso, nós chegamos lá, tinha alguns jogadores no DM já. Entendi. E aí a gente tinha que ir já chegada no resultado. Sei. Aí eu e o doutor já fomos avaliando um por um, tinha em torno de 8, 10. Falei, caramba, é muito atleta machucado, né? E aí a gente começou a cuidar dos atletas já. Na época o Mirassol era a Copa Paulista? Que já era o segundo semestre, Era a Copa Paulista, isso. Copa Paulista. E aí já chegamos, já montamos tudo e começamos. Aí eu conheci o seu Pedro, que foi o massagista na época do Mirassol, já tinha 20 anos de casa. Sei. Aprendi muito com o seu Pedro também, é um cara sensacional, que tem um carinho muito grande por ele também, né? Cara, hoje ele tá na Votuporanguense. Tá. E ali nós começamos todo um trabalho de novo. Eu, o doutor Wilson, o seu Pedro, né? Aí junto com o preparador físico na época que tava. E aí a gente começou o trabalho e aí foi crescendo. E você ficou lá quanto tempo, Wallace? 2008 até 2019. O CT, Comecinho em 2019. No CT você não chegou a Não trabalhar. cheguei a trabalhar. Era um sonho, né, que todos tínhamos, né? E o Juninho sempre deixou claro isso pra nós. Ó, meu sonho é fazer um CT e ali eu vou montar tudo o que vocês precisam, mas vocês têm que ter calma porque é gradativo. As coisas têm que ir acontecendo. Se não for acontecendo, não tem CT. É que demorou quanto tempo para construir? Você que estava lá dentro, você se recorda? Eu cheguei lá em 2008, o CT ficou pronto em 2019, né? 2020. Não, eu digo o período de construção dele, você se lembra mais ou menos? Começou... Começou... Não lembro. E começou acho que em 2018, 17, 18 ali, e ficou pronto em 19 e 20, se não me engano. Eu acho que é isso. Entendi. Se eu não me engano, porque eu já não estava mais lá. Tá. Né? E ele sempre tinha esse sonho do CT. E nós sempre sonhamos junto. Né? Só que chegou uma hora que eu falei, não, meu filho nasceu, eu já estava muito tempo no futebol. Sei. E eu queria já seguir um pouquinho minha carreira solo em relação à clínica. Entendi. E aí mudei um pouquinho o foco. É que mesmo nesse período todo, você manteve a clínica também, né? Mantive sempre a clínica. Eu sempre mantinha a clínica. Eu não sei como, mas mantinha. É que a minha esposa também é físio. Sim. Então, ela que, na verdade, ela que fazia o trabalho pesado o dia inteiro e eu ficava no futebol. Agora, quando eu viajava, que era o problema. Que eu viajava na terça, jogava na quarta, chegava na quinta de madrugada. Eu chegava, ia pra clínica, depois ia pro Mirassol, voltava pra clínica à noite. Era uma briga danada, com a correria que você não imagina. Não, imagina, porque você tem que prestar assistência em vários lugares e no fim das contas pode acontecer um imprevisto também, né? Sim. Como você falou, o atleta demanda um pouco mais de tempo e tudo mais. Só que aí, nesse período seu do Mirassol, aconteceu algo que, digamos, todo brasileiro sonha. Que você ver a seleção brasileira. Eu vi até uns stories seus, um pessoal que perguntou. É uma convocação, então, igual de jogador. Eu achava que era diferente, Wallace. É assim que funciona? Não, como que é assim mesmo. Você recebeu a ligação? Como é que foi? Conta aí a primeira. Foi um pouco mais moderno. Foi em WhatsApp. Já foi mais moderno. E eu achei, inclusive, que era brincadeira. Porque hoje em dia esse monte de... Quem estava lá comandando a parte da categoria de base era o Dr. Paulo Forte. Tá. E eu tive muito contato com ele, que eu tava na América, e ele no São Caetano. Sei. A gente ia jogar contra na época lá atrás, e eu falava, doutor, posso fazer estágio aí? Sempre quando eu tava de férias, eu ia pra São Caetano fazer estágio. Tá. Ficava com ele lá, ficava com o físio dele, e, aprendi muito com esses caras. Sei. E aí, depois de 10 anos, ele me mandou um WhatsApp pra mim. Se você quer ir com a seleção com a seleção brasileira pra França? Eu falei, bom, peraí. Eu comecei a dar risada, né? Eu falei, como assim, doutor? Me explica direito. Que ano foi isso, Wallace? 2015. A 15 foi a primeira? E aí ele falou, não, é um torneio que a seleção sub-15 vai disputar na França, né? E você tá sendo convocado por mim. Eu falei, caramba, se é sério, então eu tô dentro. Como funciona? Como aí funciona. O clube tem que liberar também? Como é que é? O que eu preciso fazer? Ele falou, você precisa ter passaporte. Na época nem passaporte eu tinha. Porque a gente não imagina. Imaginar que eu ia viajar pra fora, então eu tô em casa aqui. E aí ele falou, você tem que correr atrás de passaporte. Aí fiz o passaporte correndo, deu certo, porque eu tinha 2 semanas pra me apresentar. Nossa! Né? E aí eu falei com o Juninho falou, Deus parabéns. Aí falou, não, pode ir embora.
Aí Quantos dias era? Uns 15, 20? Essa primeira era 30 dias. Porque aquele torneio de Toulon ou não? Não, era o de Montaigu. Ah, tá. Que ali teve bastante aquele atletas de Toulon, revelados. acho que é outra categoria, né? O Toulon é sub-20. Isso, é. E aí, eu comecei lá nessa primeira sub-15. Fomos pra França, tudo. Cara, uma baita de uma experiência. Só que aí, o detalhe eu pensei, né, acho que vai eu e mais um físio. Vai nada. Você sozinho. Olha. Falei, caramba, bicho, beleza, vambora. Só me explica o que eu tenho que fazer, que eu tô dentro. E aí a gente fazia parte de campo, né? Fazia parte de departamento médico, fazia tudo. Então, e ficamos... na época, a granja estava em manutenção e tal, e não ficamos na granja a primeira. Ficamos lá em Tu, eu acho. Né? No quiosque. Ficamos no quiosque para depois ir para França. Então, ficamos uma semana ali treinando e depois já viajamos. Né? Então, você imagina. Na minha cabeça era assim. Você, do Mirassol, você ia para um time grande, num time grande você ia para a seleção. Sim, De repente, encurtou o caminho, a hora que eu vi, falei, tô indo, falei, vambora. E aí lá conheci bastante profissionais também. Quem era o técnico da época? O técnico era o Guilherme Dalladea. Ah, tá. Um cara fantástico, né? Sensacional, que foi campeão sub-17 sul-americano e mundial, eu acho, se eu não me engano, depois. Entendi. Né? Guilherme Dalladea. E de jogador? Quem da época aí, depois, que foi subindo aí? Que estava lá com nós, o Vinícius Júnior. Olha! Na 15 já peguei o Vinícius Júnior logo de cara. E na época ele já era o destaque. Ah, sei. Já era. Você via ele correndo assim, ele, era impressionante. Era fora do padrão, né? E essa categoria que a gente foi, era sub-17 o campeonato lá. E o Brasil foi com a 15 para pegar cancha para 17. Ah, entendi. Olha que interessante. Pra essa molecada do 15 apanhar bastante para aprender a lidar com a 15 depois. Entendi. Né? Então foi muito bacana. O Vinícius Júnior já... Né, o moleque já era diferente. Depois dos outros que tinham assim, eu não lembro de cabeça assim, que virou. Eu sei que tem o Wesley Gasolina, que tá no Cruzeiro hoje, lateral direito. Ah, tá. Né? Também virou jogador. Teve mais um. O Paquetá não era dessa geração. O Paquetá eu peguei na 20. Ah, tá. Pouquinho mais pra frente. Os outros vídeos que eu te vi lá, então, claro, sub-20. Né? Aí normalmente, lá eu pensei assim, bom, tô na 15, vou mostrar um bom trabalho, pra ir pra 17, depois 17, 20 Olímpica. Depois profissional, se um dia chegar, né? Aí, de repente, passou 2 meses. Desconvocamos tudo, voltei pra casa, falei, não. E sempre quando você vai pra lá, você não sabe se você volta. Porque ninguém te fala, agora pra sua próxima convocação é tal dia. Ah, entendi. É por convocação. Então você fica igual o jogador também. Depois o jogador vai e tem uns que nunca mais são chamados. Isso, e nós também é a mesma coisa. Ah, entendi. Olha que curioso. Passou 2 meses, o que acontece? Wallace, agora você tá sendo convocado pra seleção olímpica. Opa! Falei, olímpica? Falei, tá louco, ia a 17, a 20, não vou passar dessa parte. Então as Olimpíadas aqui do Brasil. Aqui do Brasil. E aí eu fiz toda a preparação. Ah, que bacana. E aí eu fui ver quem que eram os convocados. Sim. Aí sim, aí era Rodrigo Caio. Ah, Neymar, né? O Neymar, só que o Neymar, pra pré-Olimpíada, ele não foi. Ele só foi pras Olimpíadas direto. Ah, entendi. Só ele, foi o único. Sei. O resto, todos os jogadores das Olimpíadas a gente pegou. O Alisson, que tá no São Paulo hoje. Sim. Vixe, o próprio Luan daqui de Rio Preto. Luan, você já conhecia daqui ou não? Não, você conheceu lá? Conheci lá. Aí depois cheguei nele e falei, sou lá de Rio Preto, né? Ele falou, não acredito, pô, da minha cidade e tal. E aí aí teve bastante jogador ali famoso que a gente conheceu. O Everton, goleiro também. O Everton chegou depois, primeiro foi o Fernando Praz, né? Era o Praz, tinha os outros mais 2 goleiros. O Ederson, que tá no City. Entendi. Ele já tava na Olímpica, na pré-olímpica. Olha, assim, o Praz chegou, agora que eu não tô me recordando, ele chegou aí, foi cortado lá ou foi cortado antes de... Não, ele foi cortado só nas Olimpíadas. Na pré ele não foi. Ah, tá. A pré fez o Ederson, que era do City, e tinha mais um que era do Galo. Eu não me recordo o nome dele. Então eram esses 2 que faziam a pré, né? Que já estavam praticamente nas Olimpíadas. Sei. Né? E aí depois teve bastante jogador aí. Agora lembrar nome é difícil. Mas você ficou para as Olimpíadas também? Ou foi só nesse período da preparação? Então, só que aí chegou nas Olimpíadas, fiz toda a preparação. Sei. Né? Com o treinador Rogério Micali e tudo. Ah, entendi. Aí nas Olimpíadas, não. Aí trocou algumas peças. Aí entra algumas coisas diferentes da convocação. O pessoal que também já era do time. Isso, aí foi o Charles, que era do Cruzeiro, um baita profissional, e o Alex, que era do Vasco. Ah, entendi. Aí entrou os caras que estavam em time grande e tudo. Mas pra mim, pô, lógico, independente. Ficou, O trabalho que eu fiz ali foram, acho que 6, 7 jogos que eu fiz de preparação. Você também tem parte da medalha lá. Tamo junto, depois, a hora que voltamos, né? O Micali chegou pra nós, pra eu, mais 3 componentes ali, e falaram, vocês infelizmente não puderam estar, porque faz parte da convocação, não depende de mim, é de cima pra baixo. Sim, né? Mas de mim, vocês 3 também
campeões olímpicos, tudo. Pô, imagina como você fica, né? E aí nós demos sequência com o professor Micali no Sub-20. Ah, bacana. Aí disputamos os torneios na Coreia, no Chile, aí até chegar no Sul-Americano. Então aí depois do 15, ficamos até 2018 sendo convocados na seleção. Quantas convocações você teve? Ixi, acho que umas 8, 9. Ah, então você... Até que chegou algumas, o Juninho falou, pô, de novo. Porque caramba, no caso, você vai de novo. É aquilo que a gente vê Entendeu? Dos clubes reclamando, porque fala, é o clube que paga o salário, mas muitas vezes ele só fica na seleção. Isso. Com você também acontecia isso. É a mesma coisa, tanto é que o do profissional... O Mirassol recebia algum ressarcimento pra você ficar lá, sei lá, um mês, digamos assim? Não. O Mirassol me pagava, né? E da CBF eles não recebiam nada, não. Então, quer dizer, eles continuavam me pagando sem ter o profissional lá. É isso que muitos clubes reclamam de muito. Porque a gente fica sabendo muito da história dos atletas, né? Agora você contando o caso também. Porque a gente, pelo menos até eu conhecer essa tua história, que é a convocação normal, eu imaginava que quem já, o fisioterapeuta, o médico, ele já era exclusivo também. Já, como se fosse a comissão técnica. Isso foi Ela até... é contratada. Eu achava que era assim. Foi até 2014. Ah, entendi. Aí depois do 7-1, muita coisa mudou. Ah, tá. Muitas reviravoltas tiveram, foi onde começou a entrar essa modernidade. De vários profissionais serem convocados de vários locais, para não ter mais fixo. Entendeu? Sei. Aí, hoje, fixo só é da principal. Ah, entendi. Da principal é fixo, sempre foi fixo, né? Sei. Aí, da Olímpica para baixo, sempre tá revezando. Entendeu? Entendi. Então, eu achei, até que fiquei bastante tempo, assim, por ser de um time menor. Tantos profissionais que tinha de São Paulo, Corinthians, Palmeiras... E eu daqui de Mirassol, o pessoal ficar me chamando, eu falei, fiquei feliz da vida, aproveitei as minhas chances que teve, que é uma coisa que você sonha, né, sempre. Sim. Olha, se você perguntar pra mim, qual que é o seu sonho lá atrás? Eu trabalhar com a seleção brasileira. Só que você nunca imaginava que você ia sair daqui pra ir pra lá. Você talvez ia ter que ir num time grande pra depois ir pra... E aí encurtou o caminho, já aproveitei minha chance também, fiz meu trabalho e mandei bala. Olha, se agora, por exemplo, você está dizendo, no Mirassol, a gente que montou o departamento médico com tudo aquilo que precisava e a gente observava que era necessário. Mas como que é chegar num departamento médico, digamos assim, de uma seleção brasileira, de uma CBF, que acredito que tenha tudo e mais um pouco? Isso. Como é que foi a surpresa? Não, aí o negócio começou a ficar bom. Que aí a convocação já foi lá na Granja. Falei, caramba, na Granja, meu sonho era conhecer a Granja. Sei. Falei, caramba, onde os profissionais sempre treinaram, é lá mesmo. Falei, então tá bom. Aí fui pra lá, cheguei lá, tudo do bom e do melhor. As botas pneumáticas que eu falava, Juninho, aqui agora tá precisando de uma bota, né? Porque aí você também foi, lá tem isso e tal. Tem isso, tem aquilo. E aí o Juninho, dentro das possibilidades, foi trazendo uma coisa ou outra, né? E aí lá tinha 10 botas à disposição. Você pegava... Esses equipamentos são muito caros? São caros. Bastante aparelho de eletroestimulador, tudo, câmera termográfica, tudo que você imagina tem. Aí, para viajar, você escolhe o material que você quer viajar e quantos serão necessários. É assim. Aí, esse daqui é só da profissional, esse aqui é da base. Ah, entendi. Esse é do feminino, é tudo separado certinho. Sei. Entendeu? Então, aí a gente pegava o material que a gente achava que seria necessário para a viagem e aí a gente levava para a viagem. Você falou de câmara, eu me lembrei de uma agora. Eu só fiquei sabendo disso uma época lá atrás que quase eu precisei desse tratamento, mas graças a Deus não precisei. E hoje a gente vê muito o pessoal comentar que o Hulk tem uma em casa, né? A famosa câmara hiperbárica. Isso. O quanto ela é importante, o que ela realmente faz no organismo do atleta. Se você puder contar até pra gente como curiosidade. Sim, nunca tive contato com uma dessas, assim, de trabalhar com ela, né? Só vi os atletas fazendo ela. Até onde eu sei, o ar lá dentro é 100%, né? Sem nada como fala? De poluente, de impureza, Então, isso faz com que o atleta respirando esse ar por determinado tempo, ele tenha no próprio organismo dele uma recuperação ativa. Olha que interessante. Por isso que, às vezes, o Hulk, você vê ele entrando, o Paquetá tem uma com ele também. Ah, tá. Os atletas de ponta, a maioria tem. O Rodrigo tem na casa dele também. O Vini Júnior, se não me engano, tem. Ah, então, mas o atleta... Mas isso também não pode ser todo dia? Tem um... Não, digamos, tantas horas por... tem um período determinado e aí pode ser todo dia. Ah, entendi. Pode ser todo dia, se quiser. Só que tem um período certo lá pra você poder fazer. Ah, entendi. Não é o tempo todo. Mas tem um acompanhamento. Mesmo ele tendo uma em casa, alguém tem que acompanhar? Não, todos esses atletas têm profissional junto. Ah, sim. O Rodrigo... Não é igual um sofá lá dentro da tua casa, lá, vou... Não. Tem sempre um profissional orientando eles e o profissional que pede pra comprar, tudo. Ah, tá. Né? Então, é bem interessante. E os profissionais hoje, que eu vejo assim de ponta, que nem o Rodrigo do Real Madrid, o Vinícius Júnior, todos esses têm profissionais do seu lado ali, fora clube.
Extra-clube. Sim, entendi. No Flamengo, muitos atletas também têm. E isso aí faz mesmo muita diferença? Eu não digo do questão bastante. do profissional, desse equipamento. O equipamento, sim. Ele é bem interessante. Tá? Ele dá uma recuperação pro atleta que ele mesmo se sente muito bem. Sabe? Entendi. Claro que sozinho, na minha opinião, não vai fazer efeito sozinho. Mas isso, com mais outras técnicas que a gente tem, e o resultado começa a ficar interessante. Você colocou um outro ponto importante, que esses jogadores aí de alto nível, até pela questão do status, do quanto ganha, do clube que eles jogam, eles têm esse grupo de pessoas ao redor dele. Tem o clube e tem fora. Isso. E como é que é o profissional que trabalha diretamente com você, com o do clube, para falar a mesma língua, ou de repente um tem um método diferente? Você treina em casa, digamos, com o Wallace é de uma forma, aí chega no clube, o profissional de lá trabalha com outra forma. Como que funciona isso? Então, o pouquinho de contato que eu tive dessa forma foi lá com o Rodrigo, na Espanha, né? O pai dele, o Eric, me chamou para ficar com o Rodrigo lá por um período, né? E como que é isso? Aí você vai, eles vão o Rodrigo passa para nós o que foi feito lá com o preparador físico lá no clube. E de acordo com o que foi feito lá, eu e o preparador físico aqui, que trabalhava com ele na casa dele, aí a gente passava de acordo com o que foi feito lá. Para não bater a mesma ideia. Hoje lá foi feito tal coisa, então aqui nós vamos fazer uma coisa diferente. O trabalho lá foi muito intenso, nós vamos descansar só você hoje com a parte da fisioterapia. Né? Foi menos intenso, nós vamos fazer um extra para você chegar no limiar que a gente quer. Então é bem bacana, o resultado é fantástico, cara. É porque até você colocou, a gente no início falou muito dessa questão de evolução. Essa é uma das grandes evoluções também, né? Porque você falou, o jogo hoje é muito mais físico do que técnico, muitas vezes, né? O jogador tem que ter lá uma questão de o quanto ele tem que correr a mais do que corria no passado. O pessoal até brinca também. Atletas do nível de um Ganso, de um outro atleta que é mais aquele jogador mais técnico, digamos assim, não tem tanto espaço hoje em dia por essa mobilidade. Enfim, essa evolução que você conta também, né? Porque antes era malemar, lá a gente diz o preparador físico e olhe lá. Agora você vê a estrutura toda que é montada. Agora é uma estrutura muito grande e se você vê a estrutura que os jogadores têm na casa deles é impressionante. O Vini Júnior, que tem o físico que tá lá, que é amigo nosso também, que é o Thiago, que foi do Santos. Se você vê a estrutura que o Vini Júnior tem na casa dele, o Rodrigo tem na casa dele, isso faz uma diferença fenomenal. E o tempo pro atleta, digamos, olha, se ele já tem lá o período dele de treino, se bem que você pode até explicar que na Europa é diferente daqui, né? Isso. Ele já treina lá, não sei, de manhã ou à tarde, ou se só em apenas um período. Aí ele ainda tem gás para, digamos, na hora que chegar em casa, vou descansar. Não, ter lá um Wallace, você falou, opa, vem cá, que agora já tem uma outra carga aqui para fazer. Essa rotina em si, que o atleta tem que suportar ou passar. Então, como que é feito isso aí? Lá na Espanha, eles treinam assim, o treino começa às 9, né? Até 9, não, começa às 10, vai até 1 hora. Tá. Né? Então, ali eles vão fazer várias situações de treinamento. Sei. Deu 1 hora, o atleta tá liberado para ir para casa. Acabou. Tá. Ele almoça no clube ou lá não tem isso? Não, ele vai almoçar na casa dele. É diferente daqui, então. Tem uns que, se quiser, pode almoçar lá. Sei. Mas, normalmente, ele treina nesse período, depois vai para casa. O que a gente chegava e já fazia? Ele almoçava e descansava. Sei. Descansava das 2h30 até 6 horas. Aí, no período depois das 6 que a gente ia trabalhar. Entendi. Deixava ter esse descanso dele que é importante. Alimentação e descanso. Aí depois Entendi. a gente entrava com um complemento ou trabalho de fortalecimento e depois a recuperação ativa, né? Que é fazer uma massagem, entrar com os instrumentos que a gente tem lá para recuperar o músculo dele. Ou só fazer o trabalho de força, ou fazer um trabalho de resistência, ou só descansar. Hoje você vai fazer só a fisioterapia. Nós vamos fazer a liberação, você vai entrar na banheira quente depois, ou vai fazer a bota de compressão. Então é um negócio muito bem feitinho. Aqui no Brasil isso é impossível de acontecer pela mudança que a gente já vê de cenário, né? O calendário aqui é completamente diferente e até lugares aí que os treinos são em 2 períodos. Como que seria assimilar isso aqui? Aqui no Brasil eu sei que alguns times grandes, alguns jogadores conseguem ter, mas é mais difícil, até pelo calendário. Porque o cara joga quarta, depois joga sábado de novo, joga terça, joga domingo, pegar as viagens aqui são bem mais longas que lá, né? Daqui o jogador do Flamengo, exemplo, joga no Rio, depois joga lá em Fortaleza. E lá ele tem que jogar lá no Sul. Se tem Libertadores, eu tenho que viajar pro país, pra fora. Né? Então é impossível o cara conseguir ficar com ele assim. Entendi. É muito difícil. Na Europa você consegue mais porque pelo calendário ser melhor. Né? Então aqui o calendário ele acaba com os jogadores. O jogador, coitado, não tem tempo de respirar, meu. Por isso que precisa de todo esse aparato, do descanso, por isso que os que não conseguem fazer isso machucam mesmo. E uma outra coisa, olha, se a gente fala muito, a torcida não quer nem saber, né? Se o cara tá na Europa, lá tem o nome dele,
Aí ele volta pra cá. E já encara tudo isso que a gente tá comentando. A torcida não quer saber, que o que ele joga lá, joga aqui também. Isso. E muitos não se adaptam. A gente vê, o atleta sofre e tudo mais. Na tua opinião, como que seria essa readaptação? Tudo bem, eu nasci aqui, cresci aqui, me formei aqui, mas eu vivi muito tempo lá e agora tô voltando. Então, isso depende de cada atleta. Vamos dar um exemplo. O Marcelo se adaptou bem demais. Né? Até porque... E mesmo já tendo aí uma idade, né? Uma idade já avançada e tudo, e ele é um cara muito profissional, meu. Ele lá, ele tinha um cara do extracampo também. Sei. Então, ele tá com esse cara ainda, com certeza, né? Então, ele já conseguiu assimilar, entrou rápido, já tá jogando e tudo. O William no Corinthians foi mais difícil. Pode ver que o William não conseguiu se adaptar. Então, isso vai depender muito de atleta para atleta. O William não conseguia render o que ele podia render lá fora. Tanto é que ele voltou para fora e conseguiu render novamente. Então, por quê? Porque isso muda totalmente a rotina do cara de treinamento. Ele ficou 10 anos lá fora, nesse ritmo. De repente, se aumenta o ritmo, ele vai machucar. No Corinthians, ele chegou, deu, acho que 3, 4 jogos, machucou. Muscular. E aí fica parado, aí volta, aí perde condicionamento. Aí os próprios profissionais estão lá, eles, não vou dizer que eles não entendiam isso, mas o que eles tentavam fazer ainda para tentar, digamos assim... Eles tentam minimizar o máximo possível, para ter o menor risco de lesão. Tenho certeza que eles sabem o que eles estão fazendo, são profissionais de capacidade, só que ao mesmo tempo são profissionais que depende do atleta. E o atleta muitas vezes sente isso, só que não consegue passar isso para a comissão. E ele quer porque quer render, é o William, precisa jogar, precisa... Até que ele vai até o limite dele, chega no limite ali, ele breca e machuca. O que a gente comentou lá atrás, né, da ansiedade e tudo mais, mas tem esse lado psicológico também do atleta, né? Muito. Aquela história assim, Wallace, que a gente já viu, pelo menos, ou sua distância, você, é claro que tem esse contato, vai poder dizer até melhor. Que o atleta parece que é na cabeça dele, é no psicológico dele que ele tá sentindo ou não tá sentindo. Como que é isso também, para vocês darem, o teu diagnóstico é esse. O cara, mas eu não tô sentindo nada, para mim eu suporto jogar. Você fala, não, mas você tá... Isso aí é muito complicado, inclusive, né? Porque, vamos dar um exemplo, a gente faz a câmera termográfica no atleta. E na termografia tá dizendo que a coxa esquerda dele tá ali, né, com maior processo inflamatório, ainda não tá recuperada para um treino. Sei. E aí você tem que falar para ele, não, você tem que ficar fora. O cara fala, não, mas é exatamente o que você falou, eu tô super bem, eu quero treinar. Não, mas não é interessante. Você vai correr um risco desnecessário. Então, como ele sabe que ele ouve muito, nós, os jogadores, ouvem muita comissão hoje, não, então realmente, né, até o treinador fala, não, pode ficar quietinho que hoje não tem que fazer nada. Inclusive, às vezes, o fazer nada é não fazer nada mesmo. Muitas vezes é ficar descansando. Tem uns que a gente falava assim, hoje você vai pra casa, vai dormir. Não dá pra fazer nada, não tem que fazer nada. Você precisa descansar. Aí esse prazo, digamos aí, não sei, 24 horas, ou um prazo maior, Sim. Como que isso aí é analisado também? Isso aí é analisado de acordo com o jogo que ele fez. O tempo que ele foi de jogo. Porque, vamos dar um exemplo, ele jogou hoje, né? O corpo amanhã, o CK dele vai estar X. O CK dele no dia seguinte, depois de 2 dias, tem que estar Y, mais baixo. Porque senão ele vai estar muito cansado ainda. O corpo está avisando. Eu vou falar agora de uma curiosidade de leigo mesmo, viu, Wallace? Eu não sou atleta, não sou nada, mas quando a gente praticava ou jogava, assim, um jogo mesmo que é amador e tudo mais, você jogava hoje, mas é daqui 2 dias que vinham as dores musculares. O porquê disso? Isso é a famosa dor tardia. Ela aparece realmente 2 dias depois. E muito tempo se falou que era o ácido lático e não sei o quê. E realmente não é o ácido lático. O ácido lático acabou o jogo, deu 1 horinha ele já tá removido. Sei. É as microlesões que são causadas no músculo. E por que demora esse tempo? Não é, digamos assim, joguei hoje, amanhã eu já ia levantar quebrado. No outro dia ainda. No outro dia, porque é a parte metabólica do músculo. Ele tem 2 dias para ele se recuperar. E ao mesmo tempo a dor vir 2 dias depois. Entendi. A dor tardia que a gente chama. Ela aparece 2 até 4 dias depois. Então você imagina. Mas isso, digamos, é para atleta de fim de semana como eu, ou o profissional também passa por isso mesmo tendo essa também essa passa por isso, dele? Né? Só que depende de pessoa para pessoa. Só que tem umas que sente logo no dia seguinte, tem outras que sente 2 dias depois, tem uma que sente 3 dias depois. Entendi. Então você tem que tirar esse feeling dos atletas para saber que tipo de carga você vai dar para eles. Até porque, olha, se a gente tá falando aí do período, o time joga quarta e sábado, ou quinta e domingo. Exato. No caso, dá esse tempo de um jogo para outro. Exato. Como que é o atleta depende? Porque muita gente fala, eu tô indo pro jogo, mas com dor. Que seriam, digamos, não sei se são essas dores que eu tô comentando. Dor muscular. E você pode ver que muitas vezes o treinador fala, eu não consigo fazer nada. Eu não tenho o que fazer, porque só tem que jogar e descansar. Entendi. É jogar e descansar, porque o que faz? Vamos supor o jogo na quarta, à noite.
Eles vão acordar de manhã, esquece que eles não vão fazer nada. Eles estão descansando ainda. Vocês vão se representar na quinta tarde. É só trabalhinho leve. Na sexta de manhã, é um tático parado ali, porque não tem muito o que fazer. Sei. Na sexta tarde, muitas vezes já tá viajando, porque joga no sábado. Não dá muito o que fazer, não. Se você fizer muita coisa, ele acaba sobrecarregando e machuca no fim de semana, no jogo. Entendi. Então é só jogar e recuperar os caras. É realmente isso. A não ser os que estão chegando depois que vai fazer a parte física para depois entrar. Entendi. Mas tem que ser muito bem feito. Agora eu vou falar de uma outra coisa que você também viveu bem e acompanhou. O pessoal fala, pô, mas na minha época, né, os jogadores principalmente que são comentaristas hoje, né, os ex-atletas dos anos 90 até antes, a gente jogava direto e não tinha essa de jogador ficar fora e tudo mais. Hoje viaja de avião e não sei o que, tem toda a estrutura. Essa questão das viagens, por mais que seja de avião, tirando o Palmeiras que vai ter o avião dele para viajar para onde quer, o período que esse atleta também fica em aeroporto, fica esperando, fica no próprio voo, dependendo da distância e tudo mais, o quanto isso também é desgastante. Por comparação no passado, que o pessoal viajava de ônibus, né, vinha de São Paulo para cá para jogar. O que você tem em relação a explicar esse período todo? Não, eu vou te dar um exemplo. Você vai fazer uma viagem para fora. Igual a gente foi com a seleção, vai para Coreia, que seja, vai. Sei. Que é bem longe. Nossa. Você vai ficar, só para você esperar o seu voo, você fica 2 horas ali. É. Para você pegar o voo, vamos supor que não seja tão longe, que seja 3 horas de voo. Aí chegou lá, onde você tá? Você tá na cidade certa ou você ainda tem que pegar de ônibus? Entendi. Igual o Mirassol. O Mirassol vai jogar em Caxias esse fim de semana. Não sei se ele vai conseguir descer de avião em Caxias. Ah, tá. Porque às vezes o aeroporto lá tá fechado. Então o que eles fazem? Desce em Porto Alegre e vai de ônibus até Caxias. Então você imagina o desgaste que dá nisso aí pros atletas. Independente da época, se foi na época lá atrás, se na época agora, o desgaste é o mesmo. Por que lá atrás não tirava os atletas? Porque não tinha os recursos para ver se eles estavam cansados ou não. Não tinha termografia, não tinha análise metabólica que tem hoje. Entendi. Hoje não. Como tem isso, é obrigado tirar o cara para não ter a lesão. Então, e para vocês também, quando vocês já têm lá todo o planejamento, isso também já está tudo estipulado, essa questão das viagens? Tá tudo, já está programado já aquele mês como que vai ser. Entendi. Como que vai ser a viagem, como que vai ser a programação, se vai viajar só de avião, se tem ônibus no meio. Mas vocês imaginam que esses times que vão para jogar a Libertadores. É por isso que muitas vezes, quando o jogo, dependendo da localização, algum atleta acaba não viajando. Exato. Prefere deixar ele pro jogo que vai jogar em casa. O próximo em casa. Talvez seja mais interessante. Né? Então, tem muito isso aí. O treinador hoje, cara, ele tem que ter um jogo de cintura gigante para lidar com todos esses. E vamos ser sinceros, não porque... Né, o Abel Ferreira hoje é o que faz isso melhor. Wallace, mas porque tem dinheiro? Não, independente do dinheiro. O Flamengo também tem dinheiro. A questão não é dinheiro, a questão é saber organizar isso aí. E eu sei porque eu tenho um contato com o médico que eu tive com ele na seleção, ele é do Palmeiras hoje, principal. Se você vê como que é feita a programação dos caras, é impecável. O quanto que o Abel chega nos caras e pergunta, e aí, como que nós vamos fazer com o atleta? O Abel perguntar, olha qual a situação que chega. Então é sinal que, por isso que o Palmeiras tá tendo o resultado que tem, e o índice de lesão baixíssimo. E os caras rendendo o que pode render. Sim, você vê. Você vê o Palmeiras sobrando nos jogos. É impressionante. Em todos, praticamente. Justamente isso que a gente vê. De um time pro outro. Porque, de repente, tem tanta diferença na questão do preparo físico. Eu tô falando agora do lado também do leigo, de quem tá assistindo lá na beira do campo ou em casa. Fala, pô, esse time não corre, o outro tá a 1000. Por que tem tanta diferença, de repente, de um time para o outro? Que eles estão na mesma competição, digamos, tem o mesmo trajeto de percurso e tudo mais. Ali, primeiro, tem o primeiro fator, que é o nível de atletas que você tem. Wallace, mas são todos brasileirão, todos mesmo nível. Tá, mas esse grupo que você tem na mão, esses atletas, já tiveram muitas cirurgias, já tiveram muitas lesões recidivas ou não? Pega um time que tem o mínimo de cirurgia possível, mínimo de lesões possíveis. Para você conduzir esse daqui é muito melhor do que esse aqui. Entendi. Se esse aqui tem um atleta muito mais velho... Faixa etária. Você pega um grupo que é muito mais velho, você tem que ter um cuidado 3 vezes maior do que um grupo que é mais jovem, igual o Palmeiras. O Palmeiras tem um grupo jovem pra caramba. E os atletas rendem muito. Você pega um grupo do Corinthians, já são muito, muito mais velhos. E aí o cuidado tem que ser 3 vezes pior. Né? Para os caras conseguirem render... E mesmo assim, vocês estão vendo a briga que está sendo lá com os caras. Tá uma dificuldade grande ali. E bate muito nisso. O grupo que você tem na mão. E o que o treinador consegue tirar dos atletas o máximo e da comissão técnica. Agora, é um manager ali fantástico. Agora eu vou fazer uma pergunta técnica também nesse sentido aí que a gente está falando
da questão de entrosamento, de conversa e tudo mais. Mas quando tem uma pressão muito grande pro resultado, vamos supor, o time tá muito perto da zona de rebaixamento ou tá na zona de rebaixamento e vocês têm lá o discurso para mostrar de maneira teórica ou prática, ó, os jogadores vai ter que tirar e tal, e o técnico tá com a corda no pescoço e perder esse jogo, ele é mandado embora. Como que também funciona trabalhar sob pressão? O futebol é pressão o tempo todo. Isso foi uma coisa que eu aprendi nesses 20 anos de futebol, é trabalhar sob pressão. Né? A primeira pressão que eu sofri foi... Eu não lembro o treinador que fez isso, cara. No América, acho que logo quando eu cheguei. Ó, é o seguinte, os atletas tinham 3 na maca. Nossa. Vai todo mundo pro campo. Eu falei, professor, mas não dá, eles não estão conseguindo. Né? Eles não estão tudo lesionados. Não, vai pro campo, vai correr todo mundo. Pô, chegou lá, os 3 falaram assim, mas eu não consigo correr. Nossa. Não, então faz o seguinte, então volta lá pra fisioterapia que é melhor. Esse é o exemplo, né? Sim. Entendeu? Mas o que acontece? Isso daí tem que ter um cuidado aí com esses atletas, que senão, meu, é complicado, né? Então, se não adianta esses atletas, igual eu falei, tem que ter um contato muito importante ali com eles para você conseguir dar um resultado favorável para os atletas. Então, no caso, todo mundo tem que entender, né? Comissão técnica, diretoria. Não vou falar torcida, porque a torcida quer a vitória a todo custo, né? Mas os profissionais envolvidos... Isso, e a pressão, voltando aqui, voltei no raciocínio. A pressão é muito grande. Então, o que acontece? Quando o treinador vai chegar para você e falar, olha, se esse cara tem condição, não tem. Por mais que ele tá na corda Por mais que ele falou, olha, se é meu emprego, tem jogo. Se eu perder hoje, eu tô fora. Se o cara não tiver condição, ele não tem como levar o cara para jogar, ele sabe. Eu vou levar o cara que tá 50%, não adianta. Compensa eu levar o que tá 100%. Entendi. Do que o que tá 50 e não vai render o que eu posso. Olha, se uma coisa que a gente vê muito, inclusive eu estava acompanhando ontem lá os campeonatos europeus, e o Dybala, que é o grande ídolo da Roma e tudo mais, ele se machucou não faz muito tempo, e a gente nota, são partidas decisivas, mas o Mourinho coloca ele 15, 20 minutos, e aí até os comentaristas falam, ele não tem condições de jogar mais. Exato. Como é que é também trabalhar nesse sentido e dizer... para a comissão técnica, ele vai suportar 20 minutos. Ou, sei lá, se você quer escalar ele só vai poder jogar, sei lá, parte do primeiro tempo, ou você prefere colocar ele no final. Como que é também essa conversa, quando o atleta tem a possibilidade de jogar, mas só uma parte do jogo? E deixar isso bem claro. Então, o atleta, quando tá voltando de lesão, né, a gente tem que ter um cuidado maior com ele. Então, a gente chega pro treinador e fala, ele tem condições de jogar apenas 20 minutos. Tanto nós... Isso é calculado como? Calculado saber o tempo mesmo? Junto com o fisiologista. Né? O quanto que o fisiologista viu lá, o quanto que deu de frequência cardíaca dele nos treinos, o quanto que ele consegue fazer as mudanças de direção, quantos sprints ele dá no treino. Opa, deu isso aqui, pode ver que ele já está fadigado, a frequência dele está muito alta. Então, peraí, o que dá para ele jogar é 20 minutos. Então, é tudo com dados, tudo com dados hoje. Tem o GPS perfeito para nós. Quantos tiros ele deu em alta intensidade. Só que aí nesses 20 minutos ele vai jogar... 100%. Pode jogar com a intensidade que ele aguenta. Entendi. Entendeu? Então aí o treinador usa ele de acordo com o que ele quer. Não, vou usar ele no começo. Não, vou deixar mais pro final, que dali ele vai render melhor pra mim. E nesse jogo aí que eu tô falando, ontem tudo bem, o Dybala entrou no final, mas teve um outro também que ele entrou no finalzinho. Ele entrou, no primeiro lance ele fez um gol, que você não tem ideia. Que foi o gol que levou o jogo pra prorrogação, eles se classificaram depois. Sim. Só que aí quem não entende fala, como que o cara não começa jogando e tal? Mas aí vem um comentário técnico explica, né? Que ele também não tinha condições de iniciar. Ele... O Mourinho preferiu colocar ele agora, que já estava perto da prorrogação, inclusive. Isso. Se coloca ele desde o começo, ele não aguenta. Aí vem lesão de novo, aí perde uma peça no jogo, tem que fazer a mudança. Ou seja, o treinador, às vezes, não é isso que ele quer. Então, ele deixa para usar no final, a hora que ele precisa desse atleta e render o que ele pode. Agora, e alta intensidade. Olha, se agora a gente sair um pouco desse universo profissional, falar da clínica também, das pessoas que te procuram. Aí você falou que trabalha com atleta também, com atleta amador, pessoas comuns. Como que é aí diagnosticar um ou outro? A gente tá falando muito aí de carga, de exercício e tudo mais. Como que é trabalhar com esses perfis diferentes? Hoje lá na clínica nós somos focados bem em joelho. Né? Então a gente pega muito pós-operatório de joelho. Então esses atletas também, muita lesão muscular a gente trabalha também. Então esses atletas a gente tem que ter saber controlar a carga desses atletas também. Vamos dar um exemplo, um atleta que chegou para nós com um pós-operatório de LCA, de ligamento cruzado anterior, cirurgia. E aí a gente tem que ele vai ficar com nós até 9 meses. E essa carga, a gente vai dando essa carga gradativa nesses 9 meses. Só que a partir dos 5 meses, você já pode dar uma carga um pouco mais alta. E aí você vai deslanchando com esse atleta. Sei. Se for um atleta profissional, aí você tem que fazer todo o trabalho profissional, né? Tentando tirar dele o máximo que ele aguenta. Porque também senão não tem atleta como. que procura vocês que está sem contrato, né? Fala, eu quero me recuperar para aí sim. Isso.
Ou quando tá de férias, muitas vezes. Ah, entendi. Tem atletas que... O próprio Ricardo Bueno, que é daqui da região, ele chega no fim do ano, ele vai pra clínica, faz o trabalho de fortalecimento, né? Pra se apresentar bem já no clube. Ah, entendi. Então tem atleta que se cuida até nessa fase, isso é importante. Sei. Né? Mas a maioria, assim, o atleta amador hoje em dia, ele também tem que se cuidar. Por quê? Se ele for jogar futebol, ele tem que estar preparado. E como que ele se prepara? Fazendo trabalho de fortalecimento, base, para ele conseguir jogar. Então a nossa função ali para os que querem jogar, né, e tiver uma lesão, além da lesão, a gente prepara eles para jogar futebol com qualidade. Depois ele pode seguir na academia, com o personal, que é o próximo passo. Então a gente vai sempre conversando com profissionais também e vai indicando eles. Da fisioterapia, agora você está ótimo, agora você vai para o personal, agora você vai para academia. Ah, tá. Digamos assim, o tratamento consiste em quantas partes, como você está falando aí? Então, você fala de um pós-operatório. Isso, é como você está dizendo aí. Eu estou fazendo agora um trabalho específico aqui de fisioterapia, depois você vai para... Isso aí. Ele vai ficar com nós ali 9 meses. Ah, entendi. Esse de pós-operatório. Sei. Mas muitos, vamos dar um exemplo que o cara não quer jogar futebol. Ele quer só ter uma vida normal. Fez 3 meses com nós, 4 meses, até 5, depois já pode ir pro personal. Aí a gente já encaminha ele pro profissional. Agora, para ter qualidade de vida, você vai pro profissional, que ele vai cuidar mais da sua saúde, da parte muscular, da parte cardiovascular, aí vai embora. Agora, muitos também, a gente tem uns que a gente tem que passar pro nutricionista. Você quer jogar? Quero. Mesmo que seja atleta amador. Sei. Não, eu quero cuidar da minha alimentação, quero emagrecer, então, procura um nutricionista, vem com nós na físio. A partir do momento que já acabou a parte da físio, aí você vai com o profissional, com o personal. Então, é muito legal isso aí também. Quem tem essa visão, a gente que trabalhou com futebol, a gente trabalha com isso a vida toda. Então, a gente tenta trazer isso o máximo. Porque você faz o contato com o médico te encaminha, né? O médico vai avaliando ele a parte clínica toda vez que ele volta lá, e nós vamos avaliando a parte clínica, né, da parte da fisioterapia, aí o personal entra com a parte dele, o nutricionista. Se o cara quiser jogar bola com qualidade hoje, ele consegue. Olha, a parte que a gente esqueceu, no caso eu esqueci de perguntar, é justamente essa da nutrição, da alimentação. A gente falou do descanso bastante aqui, mas o quanto também a parte da alimentação é importante. Principalmente para o atleta ou para as pessoas, no caso, aí, que estão fazendo tratamento e tudo mais. Eu sempre falo, os atletas que seja ele amador ou profissional, e tem um nutricionista junto, ele já está na frente de muitos. Porque a alimentação é igual você andar com um carro sem gasolina. Entendi. Ou você não sabe o que vai colocar. Coloca diesel, coloca álcool, coloca gasolina, qualquer coisa serve. Não. O carro é específico, é o álcool. Tem carro que é gasolina, tem carro que é diesel. E o nosso corpo, você vai precisar mais... Tem corpo que precisa mais de proteína, tem um que precisa mais de carbo. Tem uns que é tal e tal. Então, isso o nutricionista faz da melhor maneira possível. Ele vê o percentual de gordura, vê o que você pode comer de proteína. E na recuperação isso também ajuda muito? Ajuda e muito. Pós-jogo, os jogadores, eles recomendam, né? Os nutricionistas recomendam carboidrato para os jogadores. Carboidrato, que é a famosa pizza, né? Tanto é que o Palmeiras veio aqui e o pessoal da macarronada lá. Cada um saiu com a sua pizza exclusiva para subir no avião e ir embora. Olha. O Palmeiras até nisso tem esse detalhe. E o pessoal da macarronada também, que eu acompanhava muitos treinos lá em Rio Preto, América, terminava, era macarrão. Macarrão ajuda também, é a mesma coisa que a pizza, é o carboidrato pós-jogo. Então muitos nutricionistas orientam bastante isso aí, de uma forma bem específica e legal, cara. O negócio é bacana. E eu vi algumas matérias agora, até em final de ano, até o do Moisés, um ex-jogador do Palmeiras, na Globo Esporte, na época, fez uma matéria com ele que ele só podia comer, ele era apaixonado por pudim de leite condensado, mas ele só comia nas férias em uma quantidade reduzida. Certo. Essa questão do doce também, o quanto isso é o vilão, digamos assim. Então, depende muito de cada pessoa, o quanto que ela tem de tecido adiposo. Porque o nutricionista faz a avaliação do percentual de gordura. Então, a partir do momento que ele vê quanto você tem de gordura ali, ele vai distribuir a sua comida no decorrer do dia, em termos de calorias. Tá. Então, às vezes, tem nutricionista que, eu gosto de tomar uma cerveja. Não, você vai tomar 2 cervejas no fim de semana. Tá bom. O cara que pode tomar? Pode, 2. Se o cara tá acostumado a encharcar, não vai gostar muito. Mas se o que gosta de beber socialmente, já vai ajudar. Um doce. Não, você pode comer um doce no fim de semana, no domingo, tal doce. Sei. Ó, que legal, você pode comer o doce, só que o detalhe é o cara que quer comer todo dia o doce. Entendi. Aí o açúcar dele vai lá no chapéu, aí ele tá lascado. Então tem tudo é tudo muito bem colocadinho hoje. Hoje as pesquisas estão muito, muito pra frente, cara. Eu sou muito dessa mentalidade de a nutrição junto, a preparação física junto, o físio junto. Até o massagista junto, que tem casos, lá na clínica a gente tem uma moça que é específica para fazer liberação miofascial, que é a massagem. Por quê? Porque o atleta, às vezes, o amador, ele chega, joga,
e ele tá com a perna fadigada. Ah, entendi. O que a gente faz? Você vai lá com a massagista, com a massagista não, com a Vitória, né? Que você vai fazer a parte da liberação miofascial. Então, olha que interessante. Entendeu? Então, hoje, tudo envolve isso. Envolve, seja ele amador ou profissional. É incrível. Aí você vai, com o que você tem nas mãos, seja na sua clínica ou no clube de futebol, você vai adequando isso pro atleta amador ou profissional. Muito bacana, cara. O negócio é muito mais embaixo do que a gente imagina. Mas quem quer jogar bola hoje é muito melhor do que da nossa época lá atrás, Sim, né? é porque agora tem toda essa parte explicativa, né? Antes o cara só ia lá pro campo e... Jogava e tá tudo certo e muitos bons jogadores saíram desse jeito. Verdade. Olha, agora a gente tá chegando aqui numa parte do programa que é justamente para você poder colar a sua figurinha, viu? Ó, tem grandes nomes que já passaram por aqui, ó. Agora você vai se juntar a eles. Ó. Que é o momento aqui, pode colar aqui do programa aí para você ver o pessoal todo que já veio aqui. Ah, o Rincon. Você vê que passa rápido o tempo, a gente tá conversando aqui, ó. Trabalhamos com o Rincon também. Ah, grande Rincon. No Rio Preto. Doutor Wilson, o Wellington. Falou, Eita, tem bastante gente, ó. Betão. Isso. Show. Aí o João Santos aqui também. João Santos, o Alex. Isso. Aí, deixa eu passar aqui pra você tua figurinha, ó. Pra você colar aqui no número 27. Beleza. Aí, ó. Que representa pra você também aí, ó. Os homenageados aqui do esporte de Rio Preto e região. Nunca fui muito bom de colar não, hein, cara. Não, fica tranquilo. Fica torto, não tem problema. Não, tá ótimo. O importante é você tá aí, ó. Aí, ó, ficou show. Ó, essas daqui são suas, ó. Opa, obrigado. Opa. Muito legal mesmo, top. E eu te agradeço muito aqui. Não vou dizer que foi apenas um programa, viu? Olha, foi uma aula hoje aqui. Digamos que isso aqui a gente pode mostrar para outras pessoas. Você, além de esclarecer muita coisa, sabe? Detalhes importantes, passando aí situações de recuperação, de prevenção, que é o principal, né? A pessoa muito... É igual aquela história, vou falar por mim. A gente pensa aí no médico, ou numa fisioterapia, só quando você já tá lá, literalmente, jogado às traças. Mas a prevenção é muito importante, ela é fundamental. Hoje a prevenção é o melhor caminho. Ah, Wallace, eu não tenho nada, o que eu posso fazer? Não, vamos fazer o trabalho de prevenção. Como que nós vamos fazer? Vamos te avaliar para ver o que você precisa. Porque tem pessoas hoje, antigamente a gente falava que só tem que fortalecer. Tem pessoas hoje que têm a musculatura muito forte, então além de fortalecer, nós temos que fazer um trabalho de mobilidade. Antigamente não, era só fortalecer. Hoje não. Tem uns que são muito flexíveis. Aí você tem que só fortalecer. Então tudo, hoje é muito bacana o negócio. Tem que avaliar o cara para ver o que ele tem, para ver o que a gente vai trabalhar de prevenção. Entendi. Vamos mostrar Show aqui, de bola. aproveitar e mostrar pra câmera. Opa. Aqui, ó. O Wallace Stefanini, Aí, nosso ó. companheiro fisioterapeuta, aqui em Rio Preto já há muitos anos. A clínica existe há quanto tempo, Wallace? Há 6 anos. 6. Há 6 é que eu tô agora. Mas tá. antes eu trabalhei na clínica do Dr. Wilson também. Tive minha outra clínica, na primeira clínica. Vixe, então já estamos no caminho aí, já fazem 20 anos de formada. Se quiser passar o endereço, o nome, o pessoal também, ó, a galera que tá em casa aí. Rua Prudente de Moraes, 1800, na Boa Vista, pertinho da Santa Casa. Qual o nome? Instituto Stefanini. Ah, bacana, bacana. Wallace, eu te agradeço muito por ter vindo aí, desprendido esse tempinho pra gente bater esse papo, contar essas histórias. Olha quanta coisa bacana a gente falou. E eu tenho certeza que teria muito mais pra contar, né? Porque, igual de vez em quando eu falo com o pessoal pra convidar aqui, mas quanto tempo é? Eu falo, geralmente dura uma hora e pouquinho. Mas será que a gente vai ter assunto pra isso? Tem. Aí teve o pilão aqui semana retrasada. Durou quase 2 horas. Eu falei, rapaz, eu ficaria aqui mais um tempão, porque depois que eu tô lembrando mais coisas. Exato. Então o assunto acaba fluindo e que bacana ter você aqui. Sucesso, viu, Wallace? Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo convite. Né? Desde 2001 que a gente se conhece, a gente sempre tá nos jogos. E agradeço aí de coração e sucesso para vocês também, que cada vez mais a gente possa ajudar mais pessoas. Isso é o mais importante. Exatamente. Quiser deixar um recado final para esse pessoal aí, a galera do mundo esportivo, mesmo que não seja profissional, que quer ingressar aí, de repente, na área, quer também conhecer o teu trabalho, aí um recado para essa turma toda. Não, quem for estudante de fisioterapia e precisar de alguma coisa na parte esportiva, na parte de ortopedia, estou à disposição para poder ajudar. Né, pode me contactar na clínica, através do WhatsApp também, né, nas redes sociais, eu estou sempre ajudando aí, sempre conectado, tá? E quem for atleta ou atleta amador, vá atrás de prevenção de lesão, do que ir atrás em recuperação. Então, procurem sempre se prevenir as lesões do que cuidá-las, tá bom? Essa é a minha dica aí para todos os atletas amadores e profissionais também do esporte. Obrigado pela aula de novo, viu? É bom lembrar isso. Isso aqui foi uma aula hoje, gente.
Obrigado, sucesso, parabéns mais uma vez aí ao Wallace Stefanini, o nosso convidado de hoje. E com a participação dele eu vou encerrando o Pode Colar dessa sexta-feira com muita novidade, muita coisa bacana, como foi essa conversa aqui com o Wallace. Deixar um forte abraço a todos que nos acompanharam. Lembrando para você se inscrever, ó, o QR Code na telinha, se inscrever no nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast. Você vai lá, se inscreve, curte, compartilha, manda para os amigos, acompanha esse episódio de hoje aqui com o Wallace e tantos outros, hein? Vocês viram quantos nomes já passaram por aqui? Dr. Wilson, para a gente falar aí também dessa área de medicina, grandes treinadores aqui como João Santos, o Betão Alcântara e tantas outras pessoas que passaram por aqui. Você conhecendo o nosso trabalho lá no YouTube, vai poder acompanhar também esses episódios. Agradecer aqui ao Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, para você vir conhecer e, quem sabe, ser o nosso aluno, ser um aluno Unirp e se tornar também um profissional de excelência. Nos acompanhar e nos seguir aí no Instagram do Pode Colar, onde estão os cortes, as divulgações e os principais assuntos referentes também ao esporte de Rio Preto e região. E nos acompanhar ainda no Deezer, no Spotify e no Amazon Music, as plataformas de áudio digitais. Grande abraço aqui ao Ronaldo Atilano, nosso companheiro da Rádio NIRP, que colocou esse programa no ar, ao Cristiano Abraão, nosso editor de imagens, a Vanusa Carvalho, nossa social media, o William Castro, que produziu aqui esse álbum, que tem feito muito sucesso com os nossos participantes, e ao Tiago Serafim, cinegrafista aqui também do Centro Universitário de Rio Preto. Pode Colar, volta semana que vem com uma nova história para você. Grande abraço e até lá.